Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao novo episódio, na verdade, um novo podcast Acelera Jurídico, um podcast que a gente está construindo aí para falar sobre negócios na advocacia. Estou aqui com a ilustre Valéria Guimarães para nos ajudar a falar sobre construção de império, construção de negócio, marketing, vendas na advocacia. Fala, galera, um prazer demais estar aqui com esse novo projeto aí, que é o Acelera Jurídico. Como o Natan falou, a gente vai estar aqui trazendo de uma forma extremamente simples o que a gente não aprende em faculdade e que, na verdade, o mercado cobra, que é gestão de escritório, vendas na advocacia e o posicionamento no marketing jurídico. Então, a gente vai trazer isso aqui de uma forma que vocês consigam compreender e aplicar. Podem contar com a gente nisso aí daqui para frente, que eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença, porque a gente não encontra isso, né, fácil por aí. Então, essa é a proposta desse podcast e vamos embora, né, para o primeiro episódio aí. Vamos embora. Para quem não me conhece, eu sou o Nathan Endrio, sou sócio da Ilustre Valéria, com esse projeto aí de levar empreendedorismo para advogados, ajudar eles a construir negócios no digital, não só no digital, mas negócios como um todo, né? Sou sócio de algumas outras empresas e vou estar aqui complementando com o conhecimento de comercial, de venda, de construção de gestão. E hoje eu vou ser o host do podcast, entrevistando aí nada mais, nada menos do que a pessoa principal de tudo isso, que todo mundo pergunta, como é que uma nordestina criou um império em Brasília? E Valéria Guimarães. Gente, então, para quem não me conhece ainda, eu sou advogada há mais ou menos 12 anos. Estou aqui em Brasília há quase 30 anos. Como ele falou, sou nordestina, né? Nasci em Irecê, Bahia. Tenho 2 escritórios físicos aqui e um escritório digital, que atende no Brasil todo. A minha área principal hoje é previdenciário, né? Eu atuo em previdenciário, mas o meu escritório acaba atuando em outras áreas também. E há algum tempo eu venho trabalhando essa pauta de gestão, marketing e vendas para ajudar e ensinar sobre isso para a maioria dos advogados que me seguem lá nas redes sociais, né, no Instagram. E a proposta aqui hoje é trazer para vocês, não gestão, marketing e vendas em si. Hoje a gente vai contar um pouquinho dessa história, como tudo começou, né, Natan? Eu acho que o mais importante é as pessoas se inspirarem, né? Antes da parte técnica, de fato, elas entenderem que existe uma história por trás de tudo aquilo que a gente conta. Então, acho que a primeira pergunta que a gente pode começar é: quem é Valéria Guimarães? Antes da parte do negócio, de tudo que você construiu, quem é de fato a Valéria? É pesado, né? Mas olha, a Valéria, ela não é muito do que as pessoas pensam por aí, do que elas veem, na verdade. Eu sempre tomo muito cuidado para não perder a minha essência, né? Para não esquecer de onde eu vim. Justamente para que tudo isso que eu venho tentando fazer, que eu venho construindo, que eu venho buscando, que é um sonho que está se transformando em realidade, não perca o sentido. Então, a Valéria Guimarães é aquela menina que nasceu lá na Bahia, com pais muito pobres, uma família muito pobre. Meu pai sempre foi pedreiro, a minha mãe feirante. E eu tenho muito orgulho disso tudo, sabe? Apesar das dificuldades que eu enfrentei, que foram muitas, mas tudo que eu passei me fez chegar onde eu cheguei. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam assim: será que teria sido diferente se você não tivesse passado por tudo isso? Provavelmente seria. E eu não mudaria em nada. Eu gostaria que continuasse exatamente assim. Então, a Valéria é uma menina, antes de ser uma mulher, né, mãe, esposa, é uma menina sonhadora, sempre foi muito sonhadora. Na verdade, eu não tinha muitas perspectivas. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, não... Eu ouvia muito isso, tipo, não vai dar em nada. Não tinha muito futuro mesmo, porque a gente não tinha parâmetro, assim. Eu costumo dizer para minha mãe que se ela não tivesse me tirado da Bahia, hoje eu estava lá com provavelmente uns 10 filhos, né? Então, porque era a É o realidade. natural de lá. E a gente não tinha perspectiva nenhuma. Só que, felizmente, algumas coisas foram acontecendo. Eu fui tendo contato com algumas outras pessoas que saíam daquela realidade. E aí, a minha percepção expandiu. Eu falei, peraí, pode ser que seja diferente, mesmo desde pequenininha.
E até há pouco tempo a minha mãe me perguntou, né? Ela falou, vem cá. E minha mãe não é de conversar muito, não. É aquela nordestina meio fechadona, né? Ela falou, de onde que saiu essa história de ser advogada e agora tá na internet? Porque ela nem sabia o que eu fazia na rede social. Ela ficava, sai desse celular, você não sai desse celular. E um dia eu parei para explicar para ela. E aí ela me perguntou, de onde que saiu essa ideia? Eu falei, mãe, eu não sei exatamente ainda. O mais importante é que saiu. Eu não diria religiosa, mas eu acredito muito em Deus. E eu acredito que tudo isso que aconteceu até hoje foi propósito e missão que ele colocou na minha vida. Não era para dar certo, mas deu porque, de alguma forma, eu passei a fazer parte desse plano maior, sabe? De estar ali na hora certa, no lugar certo, tendo aquela percepção que muitas pessoas que estavam do meu lado na infância não tinham. E eu me sinto privilegiada por isso. Aproveitei as oportunidades, talvez não todas, mas dentro ali da minha capacidade, né, de percepção, eu aproveitei o que deu, o que eu consegui, e eu estou muito feliz com o resultado. Então, a Valéria hoje é uma mulher muito realizada. Eu costumo dizer que eu ainda não cheguei nem na metade de onde eu gostaria. Mas é muito chão pela frente, né? A vida não é muito sobre a chegada, é muito sobre o caminho, o processo. Então, eu estou muito feliz com o que a gente está construindo aí hoje. O legal que você falou de referência, né? O quão importante é ter referência, que casa muito com o podcast. O podcast é através da sua história, através de conhecimento, dar referência para as pessoas. Porque às vezes as pessoas estão ali no mundo do direito e não sabem aonde pode chegar. Não sabem que pode construir um negócio grande. E quando você começa a olhar a referência, você fala, opa, peraí. Eu posso trilhar esse caminho também. Tem uma frase que fala que quem não conhece a Disney não tem o sonho de ir pra Disney. Então, se você não conhece que existe algo, você nunca vai ter o sonho de alcançar aquilo, né? Então, bem legal. E puxando um gancho aí, de onde veio o direito? Olha só, o direito, ele era um sonho muito distante, na verdade. Ele sempre foi um sonho muito distante. Desde pequena, quando eu via... Eu não me lembro exatamente onde foi, mas eu imagino que tenha sido pela TV. Porque era o único meio de comunicação que a gente tinha naquela época. E provavelmente eu devo ter visto algum advogado lá e em algum momento aquilo não saiu mais da minha cabeça. Eu pensava, eu quero. Só que aí quando eu fui trabalhando essa percepção, as pessoas foram aparecendo na minha vida, as referências, né? Eu comecei a pensar em outras coisas, mas ainda no mundo jurídico. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu queria ser delegada. Só que não ia dar muito certo, gente. Para quem não sabe, eu tenho 1,5 m. Então, as baixinhas têm uma fama de muito brabas, né? E aí eu fui ali trabalhando, amadurecendo. Eu falei, não, esse negócio de ser delegada não vai dar certo. E aí a advocacia voltou. Mas antes mesmo disso, eu queria falar sobre as referências que eu tive, porque é algo interessante. A grande maioria das pessoas não sabe disso. Legal. A maioria das referências na minha vida foram grandes mulheres. Então, uma das primeiras que eu tive, que inclusive se chama Valéria também, foi uma chefe, uma escola de inglês que eu trabalhava. E nessa escola de inglês, eu me lembro como se fosse hoje, eu entrei ganhando R$400. E para mim aquilo já era o máximo, naquela época. Só que vendo a Valéria, ela era diferenciada. Por exemplo, ela era empoderada, ela já tinha feito MBA fora, nos Estados Unidos, ela super referência em inglês. E eu comecei a olhar aquilo, sabe quando você olha e fala, poxa, olha só, que legal isso. Eu também quero isso para minha vida. Não necessariamente ali na área do inglês, mas eu a tinha como referência de mulher que ia lá e fazia acontecer. Nessa mesma escola, tinha uma colega também, que eu converso com ela até hoje, a Angélica. Ela sempre foi uma grande referência para mim. Eu costumo falar que ela foi a responsável por eu deixar de ser brega. Chique demais a mulher. Recentemente eu fui em Londres e eu só consegui lembrar da Angélica. Porque ela passou um tempo lá, ela estudou, ela trabalhou na Inglaterra. Então, sabe quando você tem aquela referência, você vai alimentando os sonhos também na sua mente? Uhum. Então, foi uma junção de coisas. Depois eu tive uma outra chefe chamada Ednévia. A mulher era uma máquina. E foi com ela que eu aprendi a ser incisiva, a ser objetiva. Eu nunca fui, assim, procrastinadora. Mas a gente sempre é um pouco na vida, né? A Ednévia me ensinou a nunca mais ser. Então, ela era o tipo de pessoa que era sexta-feira, 5h30 da tarde,
eu contava pra ela um problema, achando que ela ia deixar pra resolver na segunda de manhã. Tipo assim, tá quase na hora de ir embora, né? Ela falava assim, pega o telefone agora, liga pra fulano de tal e resolve isso agora. Eu quero que você resolva agora. Não dá pra esperar pra segunda. Eu falava, putz, não é possível. Mas ia lá, resolvia. Às vezes no telefonema de 5 minutos, uma coisa que você ia deixar pra segunda. Isso podia trazer consequências. Então, assim, eu fui aproveitando também. E eu sempre fui muito observadora. Então, eu observava. E sempre tinha aquele parâmetro de olha o sucesso aqui e olha o insucesso aqui, né? E isso foi me construindo. Aí entra a questão do direito. Em algum momento eu coloquei isso na minha cabeça. Sempre me chamaram, isso é uma parte que quase ninguém sabe, de muito encrenqueira. Encrenqueira, muito encrenqueira. Mas não é que eu seja encrenqueira, eu vou explicar. É que eu tive que amadurecer muito cedo. Por conta da minha história de infância com meu pai, o alcoolismo do meu pai, a dificuldade que a gente enfrentou em casa, eu sempre tive que ser muito forte. Então, com 8, 9 anos de idade, eu achava que já cuidava da minha mãe, que já tinha que proteger ela. Então, eu cresci assim. Aquela menina que falava assim, peraí, ninguém vai me dizer o que eu tenho que fazer, eu vou me virar, né? E por muito tempo isso foi a minha força. Isso me fez ir em frente. Mas depois isso teve que mudar. Aí, no momento oportuno, eu vou contar para vocês por que isso teve que mudar, né? Até as minhas próprias motivações para ir em frente. Por muito tempo, foi a raiva que eu sentia. Eu dizia, não vou ficar aqui, não é justo comigo eu ter passado por tudo isso na minha infância. E depois as motivações tiveram que mudar, né? Não dá para você ter uma motivação de raiva a vida inteira. E aí a questão do direito, eu fui amadurecendo, só que eu não tinha dinheiro, sabe? Não tinha como. Nunca... Era muito distante a possibilidade de pagar uma faculdade e livros. É tudo muito caro, né? Querendo ou não, é tudo muito caro. Então, o que eu fiz? Eu sempre fui muito objetiva e estratégica. Isso até os meus irmãos falam, né? Eles falam, não, tem um problema para resolver, fala com a Valéria, que ela acha um jeito. Pode não ser o melhor, mas a gente acha. Aí eu ia lá, tinha a questão, por exemplo, de não ter o dinheiro. Eu, com 19 anos, eu já tinha que meio que sustentar a casa, porque a gente veio embora da Bahia para Brasília, né? E meus irmãos, cada um com a sua vida, eu tive que me virar com a minha mãe, já era velhinha, doente, trabalhou muito tempo na roça. Eu tinha que trabalhar e sustentar a casa. Então, como é que eu ia pagar uma faculdade? Brasília é a cidade dos concursos públicos. Eu falei, é agora. Se não for agora... Você veio para Brasília quando? Com quantos anos? Eu vim com 8 anos de idade. Tá, então até os 8 você morava lá no Nordeste, né? Qual que era o nome da cidade mesmo? Eu nasci em Irecê, mas eu morava em João Dourado. Entendi. Aí com 8 você veio pra cá e desde então está aqui? Ou você Desde chegou a mudar então. de algum momento? Não, desde então. A gente veio pra cá e nunca mais saiu. Entendi. Aí todas as oportunidades criadas foram aqui em Brasília. Então, com 8 anos, suas referências já mudaram, porque aqui já é uma cidade mais desenvolvida, né? Então aqui você já começou a ver o que é o mundo de verdade. Totalmente, totalmente. E aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar para concurso. Não tinha Que é muito muita comum opção. aqui em Brasília, É muito né? comum, muito comum. Só que assim, eu não podia me dar o luxo de só estudar. E eu costumo dizer, isso me ensinou que se você quiser entregar algo para alguém fazer, dê a quem não tem tempo. Essa pessoa vai dar um jeito de fazer. Quem tem muito tempo, não aproveita. Entendi. Então, o que eu fazia? Eu acordava às 6 horas da manhã, ia para o trabalho, saía às 10 da noite, chegava em casa 11 horas da noite, estudava até 3 da manhã. A minha rotina, por muito tempo, foi assim. Por muito tempo. Isso em qual fase? Adolescência? Isso foi com uns 18 anos. 18 anos eu comecei a entrar nessa... Não, era para passar no concurso para pagar a faculdade. Entendi. Então, aos 18 anos, eu pensei, eu só tenho a opção de passar no concurso, porque nesses empregos que eu tô aqui, eu não vou conseguir juntar dinheiro, isso é para pagar o do mês. E eu tava na escola de inglês, né? Sempre trabalhei em 2 empregos, então, às vezes, eu tava em 2. E por isso que eu saía tão cedo, chegava tão tarde e estudava um pouquinho ali, 2, 3 horas na madrugada. Então, você não teve aquela jornada normal de uma pessoa que, sai do ensino médio, estuda o ensino médio muito bem, aí depois começa direto na faculdade, faz a faculdade, daí vai procurar o concurso. Não.
Na verdade, Natan, minha vida foi meio conturbada, assim. A gente mudava muito. Quando eu vim pra cá, mudava assim, porque aqui em Brasília a gente tem as cidades satélites, né? Então a gente mudava muito de uma cidade satélite pra outra. Quando eu vim com 8 anos, se eu passava, sei lá, acho que o maior tempo que eu passei numa casa foram 7 anos, que foi em Águas Lindas de Goiás. Quando a gente foi pra lá, o meu irmão comprou um lote lá. Lá não tinha energia, não tinha saneamento básico, não tinha asfalto, não tinha nada. Era a treva. Que isso. A gente passou 7 anos morando lá. E eu sempre estudei em escola pública. E eu mudava muito de escola, porque escola pública tem essa coisa. Ensino fundamental, você fica em uma. Ensino médio, você tem que passar para outra. Então, era aquela correria. E lá em Águas Lindas não dava para estudar, porque não tinha escola lá, né? Que desse realmente um ensino de qualidade, digamos assim. Então, a gente mudava o tempo inteiro de casa. Era aquela loucura. Não tinha estabilidade nenhuma, né? Mas esse período que eu passei lá em Águas Lindas foram 7 anos. E quando eu ia para a escola, eu tinha um trauma. Por conta, eu nunca contei isso para ninguém. Porque lá, ou era lama no pé, ou era poeira no pé. Então, a fama da galera que morava em Águas Lindas era o pé sujo. Eu tinha trauma. Eu falava assim, não, o meu pé não será sujo. Sabe? Eu usava sacola. Eu colocava sacola no pé, pegava o ônibus, tinha que acordar às 5 horas da manhã, chegar na parada 5 para ver se eu conseguia pegar um ônibus que me aceitasse, porque os ônibus eram lotados, para chegar às 7h15 na escola. Isso já no ensino médio. E o sapato, tirava a sacola, impecável. Aí eu chamava atenção na escola porque eu morava em Águas Lindas e tinha o pé limpo. Entendeu? Entendi. Pra vocês terem uma ideia. Mas eu sempre fui assim em tudo, então eu não aceitava aquela condição. Muita gente, assim, até a minha família às vezes fala, teve gente que falava que eu era metida, que eu era ambiciosa demais, que eu era isso, que eu era aquilo. Mas hoje, às vezes eu até me sentia meio culpada, sabe? Eu falava, poxa, né? Será que eu tô errada mesmo e tal? Mas hoje eu vejo que foi essa força, essa vontade de não estar ali onde tá todo mundo aceitando aquela condição que me fez chegar onde eu cheguei. Porque se eu realmente tivesse aceitado, acho que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa na vida, que foi um dos ensinamentos que eu tive em tudo que eu vivi. Quando você tá ao lado da maioria, você tem que parar e repensar. Porque normalmente, se você tá na manada, você vai ter os mesmos resultados que todo mundo tem. Então, às vezes, você vai se sentir o diferentão mesmo, as pessoas vão te criticar, mas é a tua forma de botar a mãozinha pra fora e buscar algo novo, né? E aí, dentro dessa correria toda, de estudar em escola pública a vida inteira, só que eu sempre, mesmo não tendo nenhuma condição, aquele inconformismo me fazia dizer assim, eu tenho que ser a melhor. Então, mesmo na escola pública, eu só tirava notão. Eu nunca fiquei de recuperação. E isso é muito incomum para uma pessoa, né, que nunca teve, assim... Minha mãe e meu pai são analfabetos. Então, eu nunca tive aquela coisa de, vai lá, minha filha, estuda. Muito pelo contrário, eles não sabiam o valor disso. Aí, se você me perguntar, Valéria, de onde que você tirou essa vontade de estudar? Foi Deus. Tem um episódio na minha vida que eu tinha 5 anos de idade. E aí, a gente estava na minha casa, eu, meu pai e minha mãe. Meu pai bebia sempre, era muito comum isso. E quando ele bebia, ele quebrava tudo dentro de casa. Tudo. Nunca teve aquela violência física dele bater em mim e na minha mãe. Mas ele, com o inconformismo dele lá, com a chateação dele, ele quebrava tudo dentro de casa. E minha mãe trabalhava na feira. Aí, ela fazia comida, ela vendia comida, levantava cedo, deixava a comida prontinha para ir para a feira, né, no outro dia. Meu pai ia lá, bêbado, quebrava toda a comida, acabava com tudo. Aí, minha mãe esperava ele dormir, ia lá, cozinhava tudo de novo. Então, assim, você falou de referência, eu não posso deixar de citar a minha mãe. Porque a força que ela teve de conseguir viver 18 anos num relacionamento como esse e depois dizer, eu vou sair daqui, porque se eu não sair daqui, o que vai ser da vida da minha filha, né? Tudo que tá acontecendo hoje, eu falo pra minha mãe, eu falo, foi por Como que ela chama? É Railda. Railda. Então, Foi você veio ela. pra Brasília só com ela? É, porque os meus irmãos, eu sou 10 anos mais nova que eles. Então, eu fui meio que a rapinha do tacho. Eu fiquei, e eles completaram 18 anos, foram todos embora, porque ninguém aguentava mais, né? Aí, ficou só eu, minha mãe e meu pai. E aí, quando ela também... Eles estavam aqui, arrumaram emprego, a situação estava melhor um pouquinho. Eles falaram, vem, mãe, pra cá que a gente te ajuda. Entendi. Então, E seu aí, pai ficou lá? Meu pai ficou. Eu queria entrar nessa parte do seu pai.
Me conta um pouco mais sobre essa fase de alcoolismo do seu pai, essa fase mais caótica na sua vida. Então, aí vou aproveitar para contar o episódio que eu falei de quando eu tinha 5 anos. Sempre foi assim, nunca foi diferente. Os meus irmãos até sofreram um pouco mais que eu, inclusive, com toda essa vivência do alcoolismo do meu pai. Mas aí quando eu tinha... Como ele era pedreiro, ele construía muita coisa lá em casa. Aí ele fez uma laje para construir, tipo, um quartinho de brinquedo lá em cima para mim. A gente não tinha um relacionamento bom, porque ou ele estava muito triste com o que ele tinha feito, quando ele estava sóbrio, ou ele estava bêbado e fazia tudo de novo, né? Então, eu não me lembro de momentos que eu tive, assim, de conversa ou de coisa boa com meu pai. Mas eu me lembro que, nas horas que batia o arrependimento, ele tentava, né, fazer alguma coisa para amenizar. E aí, ele construiu esse quartinho lá em cima para mim. Só que nessa época dos 5 anos aí do episódio, não tinha o teto ainda. Eu me lembro que eu saí, deixei os dois lá embaixo. Imagina uma criança de 5 anos. Por isso que eu falo que eu tive que amadurecer muito cedo, né? Eu saí, subi as escadas, e lembro como se fosse hoje. Deitei no chão, lá na laje, olhei para o céu. E é como se... Hoje eu sei o que era, antes eu não sabia. Mas eu ouvi uma voz dizendo, vai passar. Aguenta firme que vai passar. Uau. Assim, muito claro na minha mente, sabe? Mas eu não contava pra ninguém, porque eu não entendia. E isso foi ficando, foi ficando. E hoje eu sei que era Deus mesmo, sabe? Em todos os momentos. Porque eu já passei por muita coisa, Nathan, que se você me perguntar, Valéria, como assim você passou por isso? E você tá aqui hoje e nada de mal te aconteceu? A tendência, né, de uma família ali meio que destruída pelo alcoolismo é justamente que os filhos fiquem meio para escanteio, porque os pais não têm inteligência emocional, não têm maturidade para E criar a muitas criança. vezes eles mesmos seguem um caminho, né? Sim, muitas vezes eles estão muito machucados. Eu demorei para entender que eu tive que amadurecer muito cedo porque eu vivi sozinha por muito tempo. Então, a minha mãe sofria pra caramba com a depressão dela lá, que eu nem sabia que era depressão. O meu pai no alcoolismo, eu tinha que me virar. E eu fiz isso por muito Isso tempo. com 5, 6, 7 anos de idade. Com 10 anos, eu caminhava meia hora para ir para a escola, para ir e para voltar. Não tinha ônibus. Eu até morei com a minha irmã na época. Porque era a questão das escolas, né? Em Águas Lindas não tinha escola, então eu tinha que ir para outra cidade satélite para estudar. E minha irmã estava com o filho pequeno. Não tinha carro, não tinha nada disso. Então, ou eu ia para a escola sozinha, ou eu não ia. Aí eu já levei carreira na rua. Tipo assim, de homem, entendeu? Eu nem entendia, eu nem sabia o que era. Eu só corria e ia para casa. Ninguém ficava sabendo. Então, é o que eu digo, assim, foi muito a mão de Deus na minha vida mesmo. E a minha força de querer que desse certo, de não me contentar com aquilo. Em relação ao alcoolismo do meu pai, foi muito difícil, cara. Foi muito, muito difícil, assim. Eu procuro nem falar muito sobre isso na rede social, porque não sei se as pessoas entenderiam isso, né? Eu até tinha muita vergonha de falar sobre isso quando eu comecei a produzir conteúdo na rede social. Mas depois eu costumo dizer o seguinte, o que for ferida, não fale. Mas o que for cicatriz, é importante você falar para servir de inspiração para outras pessoas. Perfeito. Que estejam passando pela mesma situação. E quando eu falei pela primeira vez, assim, num post escrito mesmo, do alcoolismo do meu pai, foi incrível. Porque muita gente se via naquela situação. Muita gente vivia amargurado por conta daquela situação. Porque isso causa trauma em você, né? Querendo ou não, isso reverbera na tua vida como um todo. Na vida de todo mundo que viveu aquilo. Mas eu fiquei feliz por poder chegar para eles. Eu já estava advogando, já estava na rede social nessa época. E dizer, gente, é uma questão de você não viver do passado. E você começar a tentar... ressignificar isso dentro de você. Às vezes não dá para fazer sozinho, às vezes você vai precisar da ajuda de uma terapia e tudo mais, né? Que é imprescindível, até quem não passou por isso precisa, imagine quem passou. Mas o fato é que o mais legal é que eu consegui me reconciliar com meu pai. Isso que é o mais legal. E o mais incrível é que a minha vida só andou depois que eu fiz isso. E hoje você é próximo dele. Sim, hoje a gente, assim, não tem aquela proximidade porque isso não foi construído ao longo do tempo. Mas rolou aquela conversa sincera de, poxa, pai, por que isso tudo aconteceu? Por que você foi aquela pessoa? E ele teve a oportunidade de me contar que a infância dele não foi diferente.
Entendi. Que o pai dele tinha ciúme dele com a mãe dele, ele não podia ter o carinho da mãe, sabe? Uma coisa meio louca, assim. Então, e ele me contou também que casou com a minha mãe num contexto muito louco, porque os dois, sabe aqueles casamentos arranjados? Uhum. Então, ambos já se casaram sem Entendi. querer, muito tristes, assim, com a situação. Então, não era bem com a gente a questão, né? Mas acabou. Então, quando você compreende, a compreensão gera a compaixão. E aí leva ao perdão, né? Então, aquele rancor, aquela raiva que eu tinha, isso foi ressignificado. E eu falo muito hoje para as minhas alunas, as pessoas que se interessam por essa história, que também passaram por isso. Cara, você tem que buscar o porquê. Eu perguntei para minha mãe, eu falei, mãe, por que que você me largou? Tipo assim, por que que eu era tão largadinha assim? Eu tinha que ir pra escola sozinha e tal. Ela, minha filha, quando você virava as costas para ir pra escola, eu só chorava. Ou seja, ela estava em depressão, mas eu nem sabia. Eu acho que nem ela sabia. E naquela época não tinha muito, né, essa coisa de diagnóstico de depressão. Então, cada um fez o que pôde, sabe? Hoje eu tenho muito essa consciência de que cada um fez o que pôde e descobrir tudo isso me libertou de muita coisa que não me deixava ir em frente até no meu profissional, por exemplo. Perfeito essa parte que você tentou buscar entender a história dos seus pais, porque muitas vezes a gente julga, mas não sabe o que eles passaram também, né, quando eram jovens. Mas isso só aconteceu depois que eu me tornei mãe. Você começou a entender que existem dificuldades, que... Nossa, quando eu me vi ali, às vezes você tá aqui, maior problemão e a vontade de chorar, mas você olha pra sua filha e fala, ah, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vamos brincar de boneca. E aí eu pensava, será que a minha mãe não fez isso várias vezes? Uhum. Sabe? Foi o que me fez buscar as respostas. E eu sempre falava assim, como os meus pais são analfabetos e tudo, e eu fui buscar, eu queria estudar, eu fui a primeira advogada da família. Nem te contei do concurso, né? É, não contou. Eu vou puxar a volta ainda, vou contextualizar a Vou volta. falar do concurso público. Eu sempre fui a primeira a fazer curso superior, né? Nível Uhum. superior, passar no concurso. Então, eu meio que fui abrindo portas para a família. Entendi. Em algum momento, assim, eles pararam de dizer que eu era metida e começaram a dizer, olha, ela conseguiu, que legal. Hoje eu tenho sobrinhos advogados, Olha, os meus irmãos fizeram nível superior. Então, legal. assim, foi muito difícil, né? Tudo muito complexo por conta de onde a gente saiu, do contexto que a gente vivia. Mas eu posso dizer para vocês que tá valendo muito a pena. Ó, então, para contextualizar, você veio do Nordeste, aos 8 anos você mudou para aqui para Brasília e morava nas cidades satélites. E dali você passava por situações engraçadas que quando você falou assim, olha, eu botava sacola no pé. Essas são histórias que a gente ouve de bisavô, né? Pessoas de 90 anos. E você nesse cenário recente, né? Passando por isso é muito louco. Que hoje em dia tem gente passando por isso. Exato. Então, são cenários muito distintos. Aí você passou por essa fase e aí teve a sua adolescência, chegou aos 18 anos. Com 18 anos, você falou, ó, quero direito. Você inspirou em algumas pessoas. E a partir daí que você passou no concurso antes de fazer o direito ou não? Foi, teve que ser assim. Então, eu já estava trabalhando ali, eu trabalhei no floricultura antes, bem novinha. Uhum. O que eu fiz? Eu ganhava R$ 283 na floricultura. Tava rica já, né? Tava rica. Só que eu não gastava com nada. Absolutamente nada. E nessa época eu tinha ali 16 para 17. Uhum. Então eu juntava aquela graninha. Era perto de casa, o trabalho mesmo, eu não gastava com passagem nem hospedagem, com passagem nem nada. Aí eu perdi o emprego da floricultura, porque o meu irmão, aquela casa de águas lindas que ele tinha comprado, Uhum. ele resolveu casar e falou: eu vou vender essa casa e a gente vai ter que ir para Ceilândia, que é uma das cidades satélites. Eu falei, cara, eu vou perder meu emprego, e agora? O que eu vou fazer, né? Ou seja, de novo, o que a Valéria tinha que fazer? Se virar. Aí, eu fui pra Ceilândia. Só que tinha uma casa na frente e um barraquinho nos fundos. Hoje, eu fiquei muito pé da vida com meu irmão na época, mas hoje eu consegui compreender a situação dele, sabe? Aí, ele colocou eu e minha mãe no barraquinho dos fundos. Só que pra minha mãe foi um baque muito grande. Por quê? Porque ela tinha, apesar de ser bem precária a cidade, a nossa casa era legal, era grande, ela tinha horta, ela fez uma hortinha, então ela tinha liberdade lá. E no barraquinho de fundo só tinha 2 cômodos, e nós 2 lá. E aí,
eu tinha um dinheirinho guardado que eu ganhei na floricultura. Eu falei, não, então, enquanto eu procuro emprego, eu vou estudar, né? Rapidinho eu consegui um emprego na escola de inglês, depois consegui mais um outro, fazia ali meio período cada um, ia me virando com o que dava, né? Ganhava pouquinho, mas ia me virando, e ia estudando. Aí, eu conversei com a minha chefe, a Valéria, que era uma das minhas referências, falei pra ela, eu preciso sair um pouquinho mais cedo da escola só pra eu fazer o cursinho, pra concurso. Eu peguei o dinheiro que eu tinha guardado da floricultura, paguei o único cursinho que eu ia poder pagar na vida, e foi o único que eu paguei até hoje, nunca mais eu paguei nenhum. E o meu sonho era passar no Ministério Público, porque tinha a ver com o E judiciário não em precisava de ser si. formado para passar. Não, porque era nível médio. Entendi. Então, era tranquilo, assim. Uhum. Eu já tinha terminado o 2º grau, né? Tava tranquilo. Aí, eu não passei no Ministério Público. Mas sabe quando você não passa e fala assim, saiu outro concurso aqui, eu vou fazer. Aí, fui lá e fiz, da Secretaria de Saúde, e passei. Legal. Se você parar para pensar, você fala assim, como que você conseguiu passar num concurso sendo que era tão concorrido? Eu acho que é porque quando você só tem aquela opção, você agarra ela e vai embora. Passei no concurso, só que eu sempre fui muito caladinha, então eu não contava nada para ninguém. Eu passei no concurso, eu pensei assim, ninguém sabia. Aí eu esperei o 1º mês, ninguém nem sabia para onde é que eu ia, onde é que eu trabalhava, ninguém sabia não. Uhum. Aí o que eu fiz? Eu fiquei na escola e fiquei no hospital. Por isso que tinha que sair muito cedo, e chegar muito tarde. Aí, no 1º mês, eu peguei meu contra-cheque, que é contra-cheque de servidor público, né? E fui tentar alugar uma casa para sair do barraquinho de 2 cômodos. Aí eu peguei o contra-cheque e saí andando no meio da Ceilândia. Um monte de imobiliário, só que o problema é que precisava de fiador. Não tinha fiador, não tinha nada. Eu cheguei no cara, lembro como se fosse Isso com hoje. quantos anos? Isso era com 19, porque eu passei com 19 no Passou com concurso. 19. É. Legal. Aí eu falei pra ele assim, cara, eu acabei de passar no concurso, eu não tenho a menor condição de te passar o que você quer aqui pra alugar esse apartamento, mas eu te prometo que você nunca vai ter inadimplência comigo. Aí eu não sei por que o cara aceitou. Aí eu aluguei o apartamento, esperei um pouquinho mais, comprei uns móveis, só cheguei lá em casa e falei, mãe, pode arrumar sua mala e vamos embora, que a gente vai mudar daqui. Vai mudar pra onde? Você tá doida? Você tá querendo voltar pra Bahia? Eu falei, não é voltar pra Bahia, não. Eu passei no concurso, agora a gente vai morar num apartamentinho em tal lugar. Aí minha mãe ficou muito insegura. Uma E menina sobre o de concurso, 19 ela falou o anos. quê? Ela nem sabia o que significava isso. Olha. Ela não sabia. Ela falou assim, tá, mas e quanto você vai ganhar? Eu falei, tanto. E ela, tudo E isso? quanto Como que você assim? ganhava? Na época, era uns R$ 1.600. Já era um baita dinheiro. Pra quem ganhava 283, 400. Depois foi melhorando, né? Uhum. Mas inicialmente era isso. Aí, beleza, eu tô lá, cumprindo com tudo, pagava tudo. Os meus irmãos, todo mundo com a sua vida, com seus filhos, com suas dificuldades. Como eu era a única que ainda não tinha casado, não tinha filho, né? Então, Não conhecia ainda. já conheci o Já conhecia. Daniel, eu já conhecia. E você conheceu ele aonde? A gente começou a namorar em 2000. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18. Então, na então época você já do tava concurso, eu já ali- estava namorando com ele, já. Entendi. E você conheceu em Brasília? Eu conheci em Brasília no ensino médio, mas a gente estudava em escolas diferentes e a gente se conheceu por conta da minha prima, que estudava com ele. Entendi. Então já tava ali com envolvimento com o O Dani. coitado já foi até para Águas Lindas, ele ia me visitar em Águas Lindas. No poeirão e na lama de Águas Lindas. Aí, o que aconteceu? Eu pensei, bom, agora eu preciso fazer a faculdade, que eu tanto queria, tava guardadinho ali, mas eu tinha que fazer. Uhum. Eu comecei a procurar os meios, como eu sempre fiz na minha vida. E eu me lembro que tinha um cheque educação de um político aí, que você conseguia uma porcentagem de desconto na faculdade. Aí sei que eu corri, mexi meus pauzinhos lá, não sei o quê. Daqui a pouco, já tinha ali, acho que 30% de desconto. Eu falei, não, eu vou começar. Não sei se eu vou conseguir continuar, mas eu vou começar. No meio do caminho, eu fiz, acho que foi o Enem. E aí, consegui bolsa de 50%. Aí, já ficou mais tranquilo. E eu fui fazendo a faculdade, fiz. Teve uma época que o Daniel também estava fazendo administração, né? E aí, ele teve que parar para eu continuar. Porque não dava para pagar as duas. Ele parou e eu continuei e terminei. Mas é isso, vocês eram namorados, cada um morava na sua casa. A gente casou em 2007. A gente começou a namorar em 2000 e casou em 2007. Entendi. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já
Já estava casada já. Inclusive, eu terminei a faculdade já grávida Vocês já da Sofia. moravam juntos já? Foi, assim que a gente casou, a gente saiu daquele apartamento que eu aluguei pra minha mãe. E aí, a gente foi morar no apartamento que a gente E a sua comprou pra mãe gente. foi com você ou ela ficou lá? Ela ficou um tempo com a gente, mas não aguentou, não. Ela falou, esse negócio de casal recém-casado aqui não vai dar certo pra mim, não. Aí, a gente arrumou um lugarzinho pra ela morar. Legal. Ali perto da minha irmã. Uhum. E quando eu tava na faculdade, eu estudava pra caramba. Eu estudava muito, porque era aquilo que eu tinha. Então, eu valorizava muito, porque quando é difícil de conseguir, você valoriza, né? Uhum. Então, assim, eu via muitos amigos, e eu nunca fui a mais inteligente. Eu sempre fui a esforçada. E tem um amigo, que é meu amigo até hoje, o Fernando, ele era assim, ele ainda é extremamente inteligente. Ele é o tipo de pessoa que ele pega um texto e ele só precisa ler uma vez. Eu tinha que ler 10. Mas tudo bem, eu conseguia tirar a mesma nota que ele na prova. O que importava pra mim é isso. E eu continuava me cobrando, da mesma forma que eu me cobrava no ensino fundamental, no ensino médio. Então, eu fui muito bem na faculdade. Eu pensava assim, cara, se eu não for boa aqui, o que vai ser de mim no mercado? Se eu não tirar 10 numa prova da faculdade, como é que eu vou passar na UAB? Então, eu mapeei todo o meu curso de Direito em 10 cadernos, Natan. 10 cadernos. Mal sabia eu que isso ia me fazer passar na UAB. Mas a minha cabeça era, eu vou fazer aqui, porque é isso que o professor está me passando, no dia que eu precisar vai estar aqui. Então, a louca dos cadernos, eu guardei lá. No 8º semestre, ainda não podia fazer a OAB, naquela época, né? Porque você começou a poder fazer no 9º, e já valia se você passasse. Entendi. Eu fui a primeira turma. Então, no 8º semestre, o Fernando Cabeção falou assim, eu vou tentar. E se eu passar, beleza. Tá tranquilo, é só pra testar. Ele foi lá e passou. Aí a gente falou assim, Fernando, vai, entra com mandado de segurança. Ele, não, no 9º eu faço de novo. Tá de boa. Eu falei, cara, se fosse eu tinha morrido atrás desse mandado de segurança. Porque eu sei lá se eu ia passar de novo. No 9º, eu resolvi testar. Uhum. Por influência do Fernando. Eu falei, vou testar, vai aqui, né? Mas também fui sem peso. Não contei nada pra ninguém. Como sempre, caladinha. Como sempre. Fui lá, fiz a prova, passei. Na primeira fase. Eu falei, caramba, só que aí veio o peso, né? Caramba, eu passei, como assim? Não dá. E já valia. Falei, não, beleza, eu não vou falar nada pra ninguém, eu vou estudar pra segunda fase. Claro que o Daniel sabia e tal, né? Uhum. Mas a maioria das pessoas não sabiam. Então, o que eu fiz? Eu peguei os 10 cadernos. Eu não tinha dinheiro sobrando pra cursinho. Eu falei, vai ter que ser aqui. Estudei pelos cadernos. Eu mapeava o meu quartinho. Tinha um quartinho lá em casa... a segunda fase eu fiz em civil. A galera que tá me ouvindo aqui vai dizer, é doida, né? Porque eram mais de 70 modelos de peça que poderiam cair na prova, Nossa. na segunda fase. Mas era o que eu sabia. Se eu fizesse penal, gente, provavelmente não ia rolar. Então, eu fui lá, mapeei as 70 peças em folha A4 na parede e deixei tudo lá. Aí acordava 3 horas da manhã, porque a pressão rolou demais. Eu fiquei cheia de afta. E não dormia direito. Aí acordava 3 horas da manhã e falava, eu esqueci tal peça. Como é que faz tal peça? Eu corria lá 3 horas da manhã no mapa mental. Mas isso foi tão incrível, que no dia da prova, eu fechei o olho e eu enxerguei a minha peça lá no lugarzinho da parede onde ela estava. Eu só fiz a peça, não tirei a maior nota, mas passei. Uau. Passei, ó, calada. Aí um dia eu me lembro que eu peguei a carteirinha, quando eu recebi a carteirinha, porque primeiro você tinha que terminar a faculdade, colar grau, aí você ia lá pegar o OAB. Uhum. Quando eu peguei a carteirinha, eu cheguei na minha mãe e falei assim, aí ó, joguei em cima da mesa. Aí ela, o que é isso? Eu falei, é o OAB. O que é o OAB? Eu falei, mãe, eu sou advogada. Ela é o quê, menina? Foi muito legal, foi muito, muito bom, assim. Mas como eu sempre fiz tudo sozinha, me virando sozinha, eu pensava, vou falar para as pessoas para quê? Entendi. Né? Você centralizou tudo em você, né? Teve um momento na minha vida que isso foi problema, tá? Não vou te falar que não foi, não. Porque a gente não consegue tudo na vida sozinha, Não consegue. né? Inclusive, em relação ao profissional. Eu tive que aprender que eu não ia conseguir construir o que eu construí hoje sozinha. Então, foi um aprendizado bem profundo. Legal quando a gente for falar de gestão, você é a prova viva que delegar é algo que você aprende, né? Porque Totalmente. a vida te ensinou a ser centralizadora, devido a 8 anos ter responsabilidade de gente que nem 18, nem 30 tem. E agora você sabe o poder de confiar nas pessoas, né?
Exato. Legal. Me fala um pouquinho agora, a partir do momento que você formou na faculdade. Aí sim começou a jornada dos desafios, dificuldades no direito. Como é que foi essa primeira fase aí É. de advogada? Tem muita gente que, quando eu contei a história na rede social, falava assim: ah, mas para você foi mais fácil, porque você já tinha passado num concurso, né? As pessoas chegaram a falar isso. Uhum. Mas a real é que você começar uma profissão nova, do zero, sem ninguém para te ajudar financeiramente, sem ter ninguém da família que já esteja no ramo jurídico, é sempre muito complicado, né? É como uma pessoa que tem um trabalho CLT. E tá ali tentando se virar. Então, eu passei por todas essas dificuldades que a grande maioria passa. E só que eu sempre fui, como eu te falei, eu sempre fui muito curiosa e muito observadora. Então, em nenhum momento eu pensava assim, não vou conseguir, não vai dar certo. Desanimava. Mas sempre fui, eu quero saber o que a galera tá fazendo, o que estão fazendo. E para eu ter contato com o advogado, eu só ia ter contato com o advogado na OAB. Então, uma curiosidade. Quando eu apresentei o meu TCC, foi dia 6 de dezembro. A Sofia nasceu dia 17 de dezembro. Olha, Eu apresentou com barrigão. Apresentei com barrigão, eu quase morri, porque um dos professores, só um, me fez 15 perguntas. Mas beleza, né? Tá na minha lista negra até hoje. Aí, eu com uma criança pequena, tipo, com a OAB na mão, a Sofia do outro. Eu até brinquei com um professor meu, eu falei, no dia da formatura, ele falou assim, e a pós-graduação? E eu tava com a Sofia no colo, eu falei, tá aqui, ó. E aí, o que eu fiz? Eu fui pra OAB. Eu tirei uma licença legal lá, consegui tirar uma licença legal. Eu pegava a Sofia, botava no carrinho e ia pra OAB. Fui para as comissões da OAB. Eu costumo dizer que, assim, as comissões, elas me abriram muitas portas. Por quê? Só que, na verdade, não foram as comissões, foi o networking. Foi a ambiência. E, assim, por eu estar do lado de pessoas que já tinham muita experiência na advocacia, assim como jovens advogados também, eu fui moldando, eu fui entendendo o caminho que cada um foi trilhando. E aí eu fui trazendo as possibilidades, o que era possível ali dentro da minha realidade. E lá dentro eu fiz amizades que eu carrego até hoje. Inclusive, recentemente, eu estive lá de volta palestrando. Foi emocionante pra caramba. Eu falei pro pessoal da plateia, eu falei, um dia eu tava aí, onde vocês estão, com nenhum real no bolso. Que eu poderia tirar pra fazer alguma coisa, sem perspectiva nenhuma, mas eu tava buscando. Que era o que eles estavam fazendo ali na hora, né? E aí, eu comecei as parcerias. Então, olha o que eu fazia. A grande maioria, quando a gente começa, a gente não tem uma área específica. O que vier é lucro. O importante é ser cliente. Só que eu meio que já estava com o pé no previdenciário já, a essa altura, né? Que é a minha área hoje. E eu não ia só para a comissão de direito previdenciário, porque para quem não sabe ainda, quem de repente está ouvindo a primeira vez, as comissões, elas são temáticas. Elas existem na OAB há muitos anos. Só que é um trabalho voluntário. Não tem pagamento por nada disso. E existem várias comissões de várias áreas. Então, o que eu fazia? Eu não ficava só na minha comissão da minha área. Eu ia para a comissão de outras áreas. Para conhecer outros advogados e para dizer, olha, minha área é previdenciário. Aí a galera não tinha expertise na área e falava, então, pega o caso do meu cliente assim assado. Então, os meus clientes, os primeiros foram de lá. Entendi, vieram de parceria ali dentro. Exato. Então, você formou, você falou, eu não sei para onde ir, né? Principalmente Brasília, que deve ser bem difícil o mercado aqui. Foi para a OAB, começou a conectar com as pessoas. O primeiro passo que você indicaria, então, é network, baseado na tua história. Networking, sem dúvida nenhuma. Não dá para você... A advocacia mudou muito, né? Daquela época já era assim, imagina agora. Então, não dá para você ficar esperando cair do céu, vai, abre um escritório e fica lá sentado esperando. Não tem como. O contato com as pessoas, o ambiente em que você está, o conhecimento que você vai adquirindo é que vai trazendo as oportunidades e você vai ali aproveitando. Até porque é interessante que você foi olhando pessoas que eram boas
e se moldando a elas, e pessoas que eram ruins e falando, não vou fazer isso. Exatamente. Não quero seguir esse caminho. Exatamente. Tá, legal. Aí depois do network, você começou a pegar seus primeiros casos e você continuou no concurso. Continuei no concurso. Porque era a sua base, né, Sim, financeira. porque era o meu fixo, né? Eu tinha filho Uhum. para criar. Então, o que eu fiz? Como eu falei, eu sempre fui muito objetiva. Na vida, eu tive que aprender a decidir muito rápido. E essa é uma das características que eu carrego para mim, porque isso me ajuda muito como empreendedora, como gestora também, né? Uhum. Decidir rápido é muito importante. Claro, calculando os riscos, analisando, mas não ficar ali procrastinando na decisão. Então, o que eu fiz? Eu pensei o seguinte: bom, eu estou aqui com os meus casos, estou com a maternidade, mãe de primeira viagem, que não era fácil. Mas eu não aceitava também abrir mão da minha OAB. Tinha sido tão difícil conquistar. Eu queria advogar. Então, eu fiz o seguinte. Eu entrei em contato com o pessoal do hospital e comecei a fazer plantões noturnos na volta da licença. Né? Porque como era um hospital, mesmo sendo um cargo administrativo, em alguns lugares ali você conseguia trabalhar. E eu consegui. Felizmente, eu consegui. Então, eu pensava assim, eu vou ficar livre durante o dia, cuido da Sofia e advogo. Eu pensei, dormir pra quê, né? Em nenhum momento pensava em dormir. Mas eu fui me virando, eu sempre tive a ajuda da minha mãe, do Daniel, então isso conta muito, né? Eles foram pessoas que me mostraram que eu não podia seguir na vida achando que eu ia conseguir tudo sozinha, principalmente na maternidade, né? E aí, nessa questão de decidir rápido, eu pensei, bom, eu ainda tenho algumas limitações, seja na técnica, porque a faculdade não te ensina a advogar. Você aprende a advogar na prática. Mas como eu queria entregar um bom serviço para os meus clientes, não ficar naquela de, ai, será que eu dou conta? Será que eu consigo? Isso eu não admitia. Eu fiz parceria com advogados mais experientes, porque eu já conhecia muitos, por conta do networking na OAB. E aí, então, eu tinha essa base. Eu tinha esse contato com advogados mais experientes. A gente fazia parceria, muito melhor ganhar 50% do que não ganhar nada, perder o cliente. Eles faziam audiências para mim, que naquela época a gente fazia muita audiência, né? Então, eu fui decidindo e me encontrando ali, dentro das minhas possibilidades. E por muito tempo, eu trabalhei no noturno, trabalhava na advocacia e ainda arrumei um emprego numa faculdade para dar aula. Que foi a faculdade na qual eu me formei. No NPJ, que foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive na vida. Eu, praticamente sozinha, cuidava de 1000 processos no fórum, no núcleo de prática jurídica de lá. Então, me ensinou muito, fora essa experiência com o aluno, né? Era prática real e prática simulada. Então, às vezes era sala de aula e muitas vezes era levando eles para audiência, ensinando como é que fazia. Isso aí, qual fase, com quantos anos da vida? Isso aí já foi... A Sofia estava pequenininha. Então, foi ali depois que eu peguei a OAB. Nos primeiros 5 anos depois. Sim, mais ou menos. Eu não tinha escritório ainda, estava pensando em abrir escritório. Eu tinha muito medo de começar um negócio meu. Por muito tempo, eu atendi nas salas da OAB. Era legal porque, para quem está assistindo aqui, de repente tem essa dificuldade, né? Não tem um lugar para atender. As salas da OAB atendem muito bem. E muitas vezes os clientes achavam que era o meu escritório. Porque tinha secretária e tudo mais. Eu tinha muito medo mesmo, porque eu sabia que eu não estava preparada para ter um negócio, para ter um escritório meu. Eu sempre fui muito responsável com gastos, essas coisas, então eu pensei muito antes de abrir. E você não sabia nada de negócio, de gestão, marketing, venda, você não passava na sua cabeça. O que você sabia era, eu era professora, ganhava dinheiro ali, era concursada e também sabia advogar, era uma boa advogada. Só. Gestão, marketing e vendas entrou na minha vida. Nem existia isso, nem passava para sua cabeça que isso poderia existir. Não, nem existia. Mas já estava ganhando bem, dando aula na faculdade, fazendo essa agenda louca? Cara, o pior que não. Por quê? Porque eu ganhava pouco no hospital, eu ganhava pouco na faculdade e eu ganhava pouco na advocacia. Entendi. Você trabalhava muito, acho que essa é a história do advogado hoje em dia, né? Trabalha muito e ganha pouco. Eu trabalhava muito, mas eu trabalhava muito. Era insano. Às vezes eu trabalhava 14, 15 horas por dia. Pra você ter uma ideia, o plantão era de 12 horas.
Aí eu saía do plantão às 7 da manhã, ia em casa rapidinho, que era perto, tomava um banho, corria, ia para a faculdade, dava aula até meio-dia. Depois eu saía meio-dia, corria em casa, via a Sofia, dava o almoço para ela, dava um beijinho, voltava para o escritório e às vezes eu estava de plantão de novo no hospital. Tinha que entrar às 7 da noite no hospital e só sair às 7 da manhã no outro dia. Loucura. Tinha dia que eu falava assim, eu chorava, eu saía do plantão chorando, com a mochila nas costas. Desolava, falando, meu Deus, eu lutei tanto pra... E eu não podia abrir mão. Eu não podia abrir mão, porque era muito pouquinho, entendeu? E as pessoas acham que, era mais fácil. Cada um tem as suas dificuldades, né? Uhum. Eu tinha ali a minha família, o Daniel corria de um lado também pra gente conseguir, mas ainda, a gente ainda ganhava muito pouco, assim. Era pra sobreviver, pra pagar as contas, e às vezes faltava até pra isso. E naquele momento, você tinha perspectiva de ganhar mais? Você já pensava assim, ó, eu vou ter um negócio grande ou não? Qual que era a sua perspectiva naquela fase? Então, entra aquela Valéria sonhadora, né? Ambiciosa. Eu sempre fui muito otimista em relação ao meu futuro. E eu nunca tive motivos para isso, na verdade. Mas eu sempre fui muito otimista. Então eu pensava assim, cara, sabe aquela voz? Vai passar. Vai passar. As coisas vão melhorar. Eu vou conseguir chegar lá. Eu só não sabia como. Só que uma das minhas características é justamente ser muito antenada e quando eu vejo uma oportunidade, eu só faço assim. Segurança. Eu nunca fui de perder oportunidade, porque na minha cabeça, se eu perdesse essa oportunidade, outra não ia vir. E aí, o que eu ia fazer? Eu acho que é aquela questão da necessidade, né? Você vive em muita escassez, então você se cobra muito em relação a não deixar as oportunidades passarem. E eu tinha esse senso de responsabilidade muito grande, então ninguém vai fazer por mim se eu não fizer, né? Mas não foi fácil. Esse foi um dos momentos mais críticos da minha vida, tirando a parte da infância lá, né, com o meu pai. Nessa fase, do momento que você pegou o diploma até os primeiros 5 anos aí de advocacia, que você ainda estava naquela correria, qual que foi o maior desafio? Tem algum marco que você falou assim, nossa, a minha vida não tá boa, tipo, tá muito difícil, minha vida não tá legal. Teve esse marco? Teve. Foi justamente nesses períodos em que eu me via mais cansada e eu não tinha tempo para minha filha. Eu consegui ficar com a Sofia ali durante mais ou menos 10 meses direto, por conta da licença. Só que quando eu comecei realmente a advogar e arrumei um emprego na faculdade, aí eu não tinha muito tempo. Minha mãe que me ajudava com ela. E aquilo ia me incomodando, porque eu pensava, ela precisa de mim, são, né, os momentos mais importantes. E tiveram vários momentos que eu olhei e falei, cara, não sei o que fazer. Eu tô completamente perdida. Só que eu sempre tive uma característica importante também. Quando a coisa não estava boa, eu sentia que não estava boa e eu sentia que era a hora de mudar. O Daniel até fala, sabe? Coitado do meu marido. Eu viro para ele e falo assim, não tô satisfeita. Ele fala, nossa senhora, é agora. Porque aí eu faço mudanças drásticas mesmo. Então, foi o momento em que... Engraçado que o digital entrou nesse momento. Aos poucos, mas foi nesse momento. Tinha algumas colegas da comissão que elas já faziam um movimento no Facebook. Na verdade, a gente só tinha MSN quando começou, né? E assim, você pedia para um professor tirar uma dúvida sua no MSN, ele respondia 6 meses depois, né? Porque não usava. Aí surgiu o Orkut, depois o Facebook. E no Facebook teve esse movimento do pessoal da comissão. E eu achava super legal. Eu falava, é uma oportunidade que eu tenho aqui de repente, eu gostava de escrever e tal, era só post escrito, né? Vi aquele movimento, tem uma menina que é a Marcela, que foi uma inspiração para mim em relação a isso. Eu falei, é aí que eu vou também. E comecei a fazer os posts no Facebook, assim, aleatoriamente, do nada. Vou começar, vou ver no que dá. Eu sempre fui a cética inteligente. Eu vi um movimento, eu pensava assim, cara, será que isso vai dar certo? Só que eu duvidava, mas eu testava. Entendi. E aí eu ia tirar as minhas próprias conclusões. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Não seja aquele cético chato que diz que nada funciona. Vai lá, testa. E aí você tira as suas próprias conclusões. E foi o que eu fiz. Mas eu tive que tomar algumas decisões difíceis. E uma delas
foi sair da faculdade. Deixar de dar aula. Assim, sair daquele ciclo que era maravilhoso. Eu trabalhava com pessoas incríveis. O ambiente era muito legal. Eu aprendia muito. Só que eu tinha que abrir mão de alguma coisa. E não era do concurso que eu ia abrir mão. Para poder dar mais tempo para minha advocacia. E para minha filha também, né? Uhum. E foi muito difícil. Eu me lembro que eu fiz assim com o coração na mão, mas foi necessário. Então já me sobrava um tempinho a mais. Quando eu comecei, aí rapidamente do Facebook veio o Instagram. Eu migrei para o Instagram. Eu comecei a conhecer pessoas que foram me ajudando a elevar o nível. Então, comecei a seguir alguns advogados. Era mato, né? Então, os pioneiros estavam ali com marketing jurídico e tal. Logo, eu entrei numa mentoria. E eu me lembro que saindo de um plantão 7 horas da manhã, entrando na mentoria às 8 da manhã, porque se eu tinha um compromisso, eu ia, nem que eu não tivesse dormido 12 horas ali. Eu sentei na frente do mentor e ele virou para mim, eu contei a história, tava esbaforida, cansada, com a olheira até aqui. Ele virou para mim e falou assim, cara, você tem que delegar. Aí, Nessa fase, você já tinha escritório? não tinha ainda. Não, mas fazia tudo sozinho. Eu Então, tinha ela exato. é o clássico, aquela Eu tava advogada... naquela fase que você faz tudo, você não pode mais ter cliente porque você não tem mais como atender. Entendi. E você ganha pouco. E os clientes nessa fase já estava chegando do Facebook ou não? Não, ainda não. Ainda era parceria? Era parceria e muito, assim, indicação. Entendi. Né? Então, você ganhava pouco porque era parceria, porque era 50% às vezes, né? E alguns ali de indicação que você ganhava o inteiro, mas já não era tão relevante. Né? Exato. E eu não precificava bem. Era insegurança. Tinha esse problema também, que você era Sim, recente ali. eu pagava para trabalhar. Pra você ter uma ideia, eu me lembro que o primeiro inventário que eu peguei, o inventário durou 8 anos. Eu cobrei mixaria. Nos 2 primeiros meses, acabou o dinheiro do inventário. Eu fiquei 8 anos trabalhando nele. Uau. Então, eu precificava errado. Eu ainda era muito insegura. Eu tinha... Não tinha muitos clientes, mas o que eu tinha já tomava todo o meu tempo e era Isso é um grande esbaforida. problema, né? Isso aí, é legal a gente estar falando isso, porque dentro dos nossos programas de treinamento, a gente encontra várias mulheres com exatamente o mesmo problema. Que é, ela se formou advogada, ela é muito boa, ela começa a fechar cliente, só que ela não entende que ela tem que crescer além do que da pessoa dela. E aí Exato. ela fala, e aí? Eu não consigo mais nem ganhar dinheiro, porque não consigo pegar mais cliente. Eu tenho até cliente para pegar, mas eu não consigo pegar porque não tem mais tempo. Tá uma loucura. E, Você assim, passou por esse período. total. E se repete. Hoje, trabalhando com a quantidade de advogados que eu trabalho, eu vejo que são fases na advocacia. E só muda o endereço. Isso se repete. E o mais perigoso disso tudo é que tem gente que simplesmente desiste. Ele fala, não, a advocacia não é para mim. Só que, na verdade, é a forma, é a gestão, é a falta dela, né? É a falta de percepção de um negócio, de uma empresa, de escala, né? Eu, por exemplo, que sempre fui centralizadora, nunca na minha cabeça que delegar era óbvio. Nunca foi. Então, eu pensava assim, eu vou abrir o escritório, vou continuar trabalhando sozinha. Pra quê, né? Não dá nada. Você pensa assim, não, mas peraí. Olhando hoje, você acha que isso seria óbvio naquela época? Hoje, com o conhecimento que eu tenho, sim. Mas ali, quando o mentor virou pra mim e falou, você tem que delegar, deu um boom na minha cabeça. Eu falei, como? Eu vou delegar pra quem? Pra fazer o quê? Nada era óbvio pra mim naquele momento. Então, hoje, ensinando aos advogados sobre isso, eu tenho muito cuidado, porque o que é óbvio pra mim hoje passa longe de ser para algumas pessoas, né? Para a grande maioria, na verdade. E aí, quando ele me falou aquilo, eu tive que primeiro digerir. Eu não disse, ok, eu vou delegar. Né? Até porque eu também ainda não tinha um escritório. Ainda teve a questão de que eu entrei em sociedades, algumas sociedades na advocacia. Não que sociedade seja ruim, mas o objetivo, o meu objetivo em relação à sociedade que não era bom. Porque eu entrei numa sociedade só porque eu estava insegura de ir sozinha. Entendi. E quando você usa a sociedade para ser um cabide seu, não funciona. E foi de ambas as partes. Né? O meu sócio
me queria como cabide dele e eu o queria como meu cabide. E a gente não tinha os mesmos propósitos, a gente não tinha nada alinhado. E a sociedade também não foi para frente. Então, nesse momento que eu pensei, quando eu tive a mentoria, eu comecei a levar em consideração a possibilidade de abrir um escritório físico, eu meio que me preparei, mas me preparei do meu jeito, com o conhecimento que eu tinha, que não foi suficiente, né? Quando você pensa em abrir um escritório, com a cabeça que você tem de advogado, você não dá base para uma empresa, porque, na verdade, é um negócio, é uma empresa. A falta de experiência, né, é fundamental para que aconteça o que está acontecendo com a maioria dos escritórios hoje. Eles estão fechando nos 2 primeiros anos. 80% dos escritórios de advocacia estão fechando nos 2 primeiros anos. Porque a pessoa abre com a cabeça de advogado e não de gestor, de empresário. Mas até eu aprender isso, foi chão. Eu perdi muito dinheiro. Eu paguei para trabalhar. Eu passei muita raiva. E a questão da sociedade também foi muito complexa, porque terminou da pior forma possível. Mas, Valéria, você lamenta isso tudo? Na verdade, não. Porque foi aprendizado, né? Foi absolutamente tudo isso que me fez ser quem eu sou hoje. A profissional que eu sou hoje, a mulher que eu sou hoje, a mãe que eu sou hoje. Então, falando pra galera que tá ouvindo aqui, muitas vezes você tá aí, de repente, você tá ouvindo a minha história e tá se identificando em muitos pontos dela. É importante você entender que, se você ainda não ouviu aquela voz que eu ouvi quando eu tinha 5 anos, ouça a minha agora. Isso aí vai passar. Vai passar. O que você não pode é desistir. O que você tem que fazer é perseverar. E procurar todos os meios, porque sempre tem um jeito, Natan. Não importa se o teu pai é pobre, analfabeto, se a tua mãe foi pobre, analfabeta, se você não tem dinheiro na conta, se você não tem perspectiva de vida. Se você quiser, sempre tem um jeito. Essa é que é a verdade. É interessante também a parte de agarrar as oportunidades, né? A gente vê que, por exemplo, agora está havendo uma onda utilizando a internet para construir negócio. E tem gente que está vendo e fica cético e não agarra a oportunidade. Exato. Então, acho que o importante é você entender que sempre tem um jeito e olhar na visão ampla as oportunidades e quando vê, não ficar parado. Pegar mesmo e eu vou junto, eu vou acreditar e eu vou ver se funciona. Exato. Então, você ir lá e tirar a prova se funciona, porque se funcionar, pode ser que transforme sua vida, né? Exato. Aí você abriu um negócio com seu sócio, então vocês abriram um negócio físico juntos? Sim, abrimos. E Foi o primeiro escritório seu? Foi o primeiro. E foi muito legal, sabe por quê? Porque, assim, eu acredito que nada é por acaso, sabe? Então, se não fosse daquela forma, talvez eu nem teria aberto. Porque eu tinha muito medo, realmente. Medo de quê? Medo de não conseguir pagar as contas. Medo O maior medo de todos, né? Enfim. E foi muito legal porque, apesar de tudo que aconteceu, ele é um cara muito gente boa. Então, eu levo ele no meu coração mesmo, porque eu aprendi muito com ele. E ele era meu aluno na faculdade. Olha. Um dos mais inteligentes, assim. Ele era um pouco mais velho que eu e tal, tinha uma experiência maior. E aí ele me fez a proposta, eu falei, quer saber? Vamos. Era uma proposta meio recusável, porque ele já tinha muitos clientes. Uhum. Ele sempre foi muito empreendedor, então ele tinha uns clientes no trabalhista e tal. E eu acabei entrando nessa, para mim foi ótimo, entrei com a minha experiência, né? Ele não tinha experiência, eu tinha experiência. E ele entrou com os clientes. E aí a gente montou uma salinha bem bonitinha e tal. Na questão de delegar, a gente tentou delegar para uma estagiária. Aí eu sempre conto que assim, a Valéria resolveu delegar e todos os problemas dela se resolveram. Na verdade, não. Eles começaram ali. Por quê? Porque não é delegar, exige um preparo, né? Anterior. Não vai falar assim, faz aí. Não é não assim. Não é delargar, né? E outra, a primeira sensação que eu tive em relação a delegar, que é importante colocar aqui, porque é um passo que você vai ter que tomar na sua advocacia, se você quiser crescer. Tem gente que acha que é uma opção, né? Mas não é. Não é. Se você quiser crescer, você vai ter que delegar. E aí, a primeira sensação que eu tive foi, como é que eu vou delegar o caos? Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de mostrar a minha bagunça para a pessoa. Porque, às vezes, nem eu sabia o que tinha que ser feito ali. E, assim, não era porque era desorganizada, eu sempre fui extremamente organizada. Mas sabe aquela coisa de, ok, eu posso passar o quê para ela? Né?
ela é estagiária e eu posso passar o quê? O que, que ela vai dar conta de fazer? Não, ela não vai dar conta de fazer isso aqui, não. Isso aqui só eu faço, a centralizadora e tal. Uhum. Às vezes eu não passava nem pro meu sócio. Falava assim, não, deixa que eu faço, não se preocupe e tal. Enfim, não deu certo. E nessa fase sua, você trabalhava mais do que quando você estava em 3 empregos? Eu passei a trabalhar mais porque, querendo ou não, tinha a questão dos novos contratos que o sócio trazia. Então, a demanda foi crescendo, querendo ou não. Você imagina, eu pensei que eu não deleguei, mas, na verdade, quando ele entrou, eu acabei delegando, Uhum. né? Ele fazia a parte dele, eu fazia a minha. Muitas vezes ele me ajudava com a minha demanda, que às vezes era grande também. Então, querendo ou não, já foi uma grande experiência de delegar também. E muitas coisas a gente acha que não ensina a gente, mas ensina como não fazer também, né? Entendi. Então, trabalhava muito, sempre trabalhei muito. Eu até tive que me policiar em relação a isso, porque eu vim de uma sequência de que eu não podia me dar ao luxo de não trabalhar muito. Sabe aquela programação que você faz na sua mente por você vir de um ambiente de muita escassez? Uhum. Teve uma época que, quando a advocacia começou a realmente dar certo, eu podia não trabalhar muito. Mas eu não me sentia à vontade, eu me sentia culpada. Aí eu tive que trabalhar isso também. Para sentir merecimento, de usufruir, né? Então, tudo é um processo, né? Você vê que é um processo. E você pensa assim, isso só acontece comigo. Não. Na advocacia, todas essas fases, elas se repetem. Só muda o endereço. Então, Interessante. isso é legal de deixar claro aqui, porque às vezes você acha que não tem jeito. Você está numa situação que você fala, não tem mais jeito, eu vou desistir, não tem como. E tem. É procurar as pessoas que passaram por isso, que tiveram essas experiências, e entender como elas fizeram para sair dali. Até também para ganhar tempo, né? Você falou, pô, quanto tempo eu demorei para aprender isso? E olha que você teve a mentoria que te ajudou muito. Se você não tivesse, talvez você nem estaria aqui hoje, né? Não mesmo. Então, acredito que hoje a fonte de informação, ter mentores, ter pessoas para pegar na sua mão e falar, olha, faz desse jeito, isso acelera muito o processo. Acelera muito, acelera o sucesso. Porque assim, ó, o conhecimento que você tem hoje não vai te levar para o próximo nível. Isso eu tenho muito claro na minha mente. Eu tinha boa vontade. Eu queria trabalhar, mas eu não tinha acesso ao conhecimento. Eu não tinha direcionamento, eu não tinha orientação. E assim, ó, o que que mudou? Se você falar assim para mim, Valéria, o que que fez, o que que trouxe a tua virada de chave? O que que fez você despertar pro empresarial da advocacia, pro lado empresarial? Eu diria que foram as pessoas certas, os ambientes certos e o conhecimento adequado. Perfeito. Foi quando eu comecei a investir nisso. Porque a minha situação de escassez era tanta que eu ainda tinha a sensação de que eu estava jogando dinheiro fora. Investir em conhecimento, investindo Uhum. em, Você não via sabe? como investimento, você via como custo. Eu via como gasto. Mas mesmo assim eu fui, porque eu convivia com pessoas que estavam fazendo e estavam tendo resultados. A cética inteligente voltou a Uhum. reinar. Eu falei, eu vou ter que ir lá. E assim, era um investimento muito alto para mim ainda na época. Então eu pensei, bom, eu vou ter que me virar, vou abrir mão de algumas coisas e vou dar esse passo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Porque quando você acessa pessoas, ambientes e o conhecimento certo, você acessa o que te falta para você ir para o próximo nível. Perfeito. Perfeito. E também abre o seu horizonte, né? Sem Eu dúvida. acho que é uma das coisas mais importantes, muitas vezes, até mesmo que o conhecimento técnico para executar aquilo é amplitude. É você olhar e ver um monte de gente fazendo coisas grandes, assim, uau, existe isso também, né? Eu tenho a minha história bem próxima, porque eu venho dessa jornada de horizonte pequeno. E aí, com o tempo que ela vai se ampliando, você fala, peraí, É sério isso? é sério, existe também, eu posso fazer isso, e aí você vai agarrando as oportunidades e vai crescendo. Exato. Legal. E aí, voltando aqui na jornada sua com o seu sócio, você construiu lá, estava trabalhando muito, veio a rescisão, né? Depois disso, o que aconteceu? Você abriu sozinho ou você fechou as portas, ficou um tempo sem negócio? Então, depois disso, nesse meio tempo ali, não deu certo. A gente resolveu romper tudo. Ele continuou com a sala, comprou tudo da sala, continuou com a sala.
E eu já tinha delegado para uma pessoa. Então, meio que ele ficou com a estagiária e eu fiquei com esse rapaz que eu tinha delegado, porque eu não ia conseguir continuar sozinha. Então, forçadamente, eu tive que, né, contratar uma pessoa, que inclusive está comigo até hoje, Que é o... que é o Alisson. Ah, então ele tá contigo desde o... Desde a época mais crítica. Que legal. Que também foi meu aluno na Legal. faculdade. E, coincidentemente, ele me ligou uma época, eu estava passando por uma situação complicada, e falou, o que eu faço agora? Eu falei, vamos unir o útil ao agradável, né? Tá todo mundo com problema aqui. E, assim, foi um presente mesmo, que é um cara muito responsável, tem uma história de vida muito parecida com a minha, a gente tem propósitos e valores bem alinhados ali, então deu muito certo. E nisso, mas também não foi fácil. Mas você abriu um lugar físico? Aí, o que eu fiz? Eu esperei um pouco, porque eu tinha medo, eu ainda tinha medo de continuar pagando, Aí, passados ali alguns meses, eu resolvi abrir. Abri o escritório físico, e aí ele começou a trabalhar comigo, e foi aí que a gente começou o verdadeiro início do processo da gestão no meu escritório. Porque eu não queria absolutamente nada daquilo que eu tinha vivido. Nesse meio tempo, eu também entrei em mais uma parceria, meio que quase uma sociedade. Foi quando eu abri um escritório numa área da periferia, aqui em Brasília, para poder atender o público de previdenciário que tem a situação financeira mais baixa e tal. Mas também acabou que não deu certo. Por quê? Porque eu não queria de novo aquilo que eu tinha vivido. O que eu tinha vivido que eu não tinha gostado? Eu não conseguia imprimir os meus valores e os meus princípios no meu negócio. Entendi. Que hoje eu chamo de negócio, né? Mas antes eu não enxergava assim. Então, eu sempre tive muito essa coisa de... Eu fui pro previdenciário por conta da minha mãe. Porque a minha mãe sofreu muito para aposentar. E eu prometi para mim mesma que eu ia fazer previdenciário e eu ia fazer com que o menor número de pessoas que eu pudesse sofreriam tanto quanto a minha mãe sofreu. Então, eu queria isso dentro do meu negócio, essa visão humana. Mas, infelizmente, eu não tinha. Com as sociedades. E aí, quando eu abri o meu próprio negócio, eu tive que passar por um processo de encorajamento, de empoderamento, de dizer para mim mesma que eu ia conseguir. De liderança, né? Tive que enfrentar todos esses meus medos, né? Todo esse auto-boicote que a gente sempre faz. E todos os dias eu tinha que estar falando, aí, tá vendo? Você conseguiu. Você vai conseguir. Vai dar certo. Vinha um problema, eu falava, não, mas calma, a gente vai resolver. Aquela conversa interna, né? E aí, o Alisson me ajudando pra caramba. Só que aí, eu vi que a gente não tinha gestão nenhuma. Foi quando eu comecei a estudar sobre gestão. Eu falei, tá tudo bagunçado, não tem rotina interna, não tem nada. A gente faz o que tem pra fazer no dia e a gente não sabe o que vem amanhã. Isso foi em qual ano, mais ou menos? Isso tem eu tenho 12 anos de advocacia. Isso foi mais ou menos no sexto ano. Sexto ano, mais ou menos. Que coincidiu com o período que eu entrei no digital também. Foi depois do Facebook, eu fui para o Instagram, comecei a produzir conteúdo ali. E foi um dos motivos pelos quais a minha sociedade também acabou. Porque o meu sócio virou para mim e falou assim, você só quer fazer stories. Você fica o dia inteiro na internet, você tem que trabalhar. Gente, vocês acham que vocês não vão ouvir isso, mas vocês vão ouvir também. E eu ouvi da pessoa que eu menos esperava, porque eu estava trabalhando para o nosso negócio. Mas na cabeça dele, a mentalidade dele, né, o conhecimento dele em relação àquilo era muito pequeno, então ele não ia entender mesmo. E foi um dos motivos pelos quais eu decidi que a sociedade não ia dar certo. Eu não ia abrir mão disso, porque eu acreditava nisso. Então, na fase que você mudou, aí você foi, passou um tempo, alugou um escritório para você, né? Aí tá você e o Alisson ali dentro. Sim, só nós dois E você inicialmente. estava produzindo conteúdo, mas sem saber aonde aquilo iria levar, né? E com alguns processos. Alguns processos, ainda no hospital. Então, eu trabalhava no hospital, ainda passei muito tempo no plantão noturno, depois saí, enfim. Mas era entre um e outro. Aí você olhava para aquele caos e falou, olha, eu preciso aprender gestão. Foi aí que você... Na verdade, eu não sabia. Eu não sabia naquele momento que eu tinha que aprender gestão. Eu só queria organizar. Entendi. Então, eu falei, eu vou procurar uma forma de organizar. Aí, eu comecei a comprar curso, só que eu comprava curso, mas não tinha curso voltado especificamente para advocacia. Não tinha.
Hoje em dia ainda não tem, né? Hoje em Poucas dia ainda é muito pessoas, raro. salve a gente, fala de fato de gestão de negócio para Exato. advocacia. Exato. Aí, o que eu tive que fazer? Eu pensei, cara, aí me veio a nomenclatura de gestão nessa procura. Então, eu falei, beleza, o que eu tô procurando é gerir o meu Entendi. escritório, né? Mas até então, isso não era claro para mim. Eu fui parar no Empretec, no Sebrae, Hum, que foi o divisor de águas em relação a essa visão empresarial. E assim, que bom, né? Que eu fui parar lá, porque foi quando eu entendi que a advocacia poderia ser um negócio. Tudo bem que naquele meio tempo, talvez muitos advogados que já estavam lá no topo, talvez já tinham essa visão, provavelmente. Mas como eu não tinha muito acesso a eles, então eu cheguei a essa conclusão sozinha. Eu falei, cara, dá para implementar isso aqui na advocacia. Eu vou começar a arrumar minha casa aqui. Aí foi quando eu entendi que eu precisava setorizar o escritório. Eu precisava criar rotinas internas. Eu precisava ter mais credibilidade para delegar mais, porque até então era só eu e o Alisson. Então, como eu ia delegar para uma pessoa, essa pessoa ia chegar, eu ia dizer para ela, faz o que der aí, eu não sei por onde você vai começar, o que você vai fazer primeiro, se vira. Não tinha nada. Por exemplo, no previdenciário, a gente tem toda uma rotina, né, de administrativo, depois judicializa. Então, a pessoa, ela precisava de uma trilha para saber o que fazer. E não tinha. Eu comecei muito amadoramente a fazer isso, do meu jeito ali. Tanto é que eu me lembro que o meu primeiro plano de ação que eu fiz, acho que tinha 2 páginas. Ainda tinha muito. Porque foi o que eu consegui identificar ali. Hoje, meu plano de ação tem mais de 30 páginas para o escritório. Mas eu fiz o que pude, com o que tinha, onde eu estava. Aí eu me lembro que às vezes o Alisson olhava para minha cara e falava assim, gente, o que ela tá tentando fazer? Porque ele também não tinha essa noção, né? E as coisas foram começando a acontecer. E nisso que eu fui procurando cursos, lendo livros, eram muito poucos livros, muito poucos. Você estudou muito gestão, Eu porque estudei hoje você é a referência de gestão na advocacia. Eu estudei Isso muito, eu me aprofundei, total. E assim, paralelamente ao previdenciário, porque o previdenciário não dá para parar de estudar também, eu sempre gostei muito de estudar, então eu meio que mapeei tudo de gestão que eu poderia. Eu fiz mentorias, eu fiz consultorias, mas nunca nada voltado para advocacia, Então, você porque não encontrava. pegava a parte de gestão do mercado de negócio e você ia trazendo e testando a prática. E testando aqui o que fazia sentido para mim Uhum. na advocacia. Resumindo, dentro desse processo, foi muito vai e volta, porque eu fazia o teste, não funcionava, tinha que testar de novo. Não, tenta desse jeito aqui para ver se dava certo, né? Mas eu fui entendendo mais no meu negócio. Eu fui entendendo a capacidade que ele tinha ali, o que faltava para ele ter possibilidade de escala. Eu comecei a entender o que o mentor falou naquela primeira aula, você precisa delegar. Porque na minha cabeça, era só transferir o trabalho ali, mas eu não entendia por quê. Aí eu entendi que era para crescer. Entendi. Com aquela quantidade de trabalho, eu não ia conseguir pegar mais. E as coisas foram ficando mais claras. Eu fui melhorando os meus ambientes, as pessoas com as quais eu convivia, os livros que eu lia, enfim. E eu fui melhorando como profissional também. E fui evoluindo, digamos assim. Então, a cabeça que eu tinha antes para a cabeça que eu tenho hoje, eu só agradeço. Às vezes, tem uma oportunidade que eu consigo enxergar, eu falo, cara, tem noção de quantas pessoas não estão vendo o que eu estou vendo? Sabe? E isso é muito legal. E aí, eu quero que você imagine o seguinte, tem gente que hoje se acha incapaz de chegar onde ele gostaria, né? De sonhar e de ousar um pouco mais. Mas você imagina se eu lá na Bahia, depois de vir aqui para Brasília, andando com a sacola no pé, se eu tivesse simplesmente me conformado e dito, é isso aqui que tem para hoje e não tem para onde ir mais. Então, por isso que a minha família, em algum momento, disse, você é ambiciosa demais. Mas a ambição equilibrada, ela é importante. Você precisa acreditar em você. Eu digo que eu sou satisfeita, mas sempre inconformada. Ok, eu estou muito satisfeita com o que eu construí hoje, com o que a gente tem hoje, com a minha família, com o meu negócio, mas eu não estou conformada.
Ainda dá para ousar mais. Eu costumo dizer para minha mãe, eu não vi ao mundo a passeio. Nós, nas nossas discussões, ela vira para mim, mãe, eu não vi ao mundo a passeio, não. Não é possível, ainda tem que ter mais do que, além do que isso aqui. Só que tomando cuidado para não ser uma insatisfeita, porque aí já é ingratidão, né? Perfeito. Então, fico super feliz de ver de onde eu saí, até onde eu cheguei. Saber que eu não me perdi, que sempre foi um trabalho muito honesto, muito árduo mesmo, assim, né? Eu não tinha outra opção. Eu até estou lendo um livro, interessante falar sobre isso, que o livro fala sobre nem tudo precisa ser tão difícil. Eu falei, pô, por que eu não li esse livro antes, né? Por que não escreveram isso antes? Acho que com a cabeça que eu tinha, né? Com a percepção de tudo que eu tinha, eu sempre compliquei muito as coisas. Mas era o jeito que eu tinha de resolver. Hoje, é muito claro para mim, por exemplo, o conceito de trabalhar menos para ganhar mais. A minha cabeça, eu fui ensinada de que eu precisava trabalhar muito para A gente ganhar dinheiro. aprende sempre isso, né? Quanto mais trabalha, mais ganha. E é por isso que eu trabalhava tanto. Porque eu falava, ué, não é E possível. não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Porque quando você traz estratégia, intencionalidade, gestão, a ideia é que você trabalhe cada vez menos. Que você não precise trabalhar, que você trabalhe porque você realmente quer. E muita gente hoje engessada, eu não vou delegar, eu não sei delegar, eu não consigo delegar. É uma questão de mentalidade. E o legal é que a gente, quando a gente fala assim, você vai trabalhar menos, mas às vezes a pessoa quer trabalhar, a gente trabalha muito, só que o seu trabalho, ele gera muito mais impacto do que Exato. geraria se você estivesse só ali, né? A gente fala muito de operacional, né? Então, Exato. é muito sobre você fazer, às vezes, dedicar um tempo legal pro trabalho, só que esse tempo gerar impacto de verdade, construir em vários negócios, mais de um negócio, e assim vai expandindo, né? E tem essa questão, quando a gente fala de trabalhar menos, não é você ficar ali o dia inteiro sem fazer nada, muito Ir pelo pra contrário. praia não é o que a gente Não. defende. A gente, é questão de você entender que existe um negócio, você consegue, com a sua gestão, com o seu olhar ali empreendedor, você consegue estar dando a tua contribuição para aquele negócio, mas criando ele para o mundo, igual você cria filho. Um negócio autogerenciável, previsível financeiramente, onde você consegue sair dele. O conceito que eu tenho hoje bem claro na minha mente também, Natan, é assim: a advocacia ela não precisa ser uma prisão, ela tem que ser a sua liberdade. E eu vou te falar, 99% dos advogados hoje têm a advocacia como uma prisão. Perfeito. Todos que você conversa, eu não aguento mais, eu tô cansada, eu não sei mais o que fazer, eu tenho 5 anos que eu não tiro férias, eu não tenho tempo para minha família, eu não tenho qualidade de vida, eu não faço exercício físico. E aí entra o inconformismo, mas e aí? Eu tenho que me adequar a isso? Eu tenho que aceitar isso aqui para minha vida? É claro que, é por isso que eu sou muito grata de ter tido contato com as pessoas que eu tive, de ter tido contato com o conhecimento que eu tive e que tenho até hoje, de poder acessar, né, essas pessoas que fizeram diferente. Eu acho que é muito disso. Eu vim de um lugar que me fez ter muitas crenças limitantes. Muitas, inúmeras. O que você pensar que eu tinha, e não digo que de repente ainda tenho, até hoje, algumas. Mas é diferente de você ter consciência de que você tem e você buscar não ter mais. Você ressignificar tudo e entender que foram momentos que você passou na sua vida e que não podem perdurar para a vida toda e que a partir de agora é você que constrói a tua história. Mas você precisa se conscientizar disso. Muita gente ainda não está consciente. Essas pessoas vivem ali dizendo, isso é coisa de internet, isso não funciona, isso é conversa, sabe? E isso é muito complicado, porque a gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. No meu caso, por exemplo, eu sabia que eu tinha muita crença limitante, eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu precisava descobrir o que era. Eu fui buscar. Muita gente está ali, inerte, e não busca. Porque já não tem perspectiva, já não consegue enxergar umas novas possibilidades para a advocacia. Então, muitos alunos meus hoje, mentorados, eles descobrem um novo mundo. Quando eles começam a ter acesso a esse conhecimento de gestão, de marketing, de vendas. É um novo mundo que se abre.
diuturnamente eu recebo mensagens do tipo, Valéria, eu não tô acreditando que isso está acontecendo na minha vida. Eu tenho história de alunas que começaram ganhando bem, até 10 mil reais por mês. E hoje elas faturam 1 milhão por ano. Muda radicalmente a Muda vida. radicalmente, mas eu sempre falo, não é milagre. Não vai acontecer da noite pro dia, é um processo e vai requerer dedicação. É trabalho árduo mesmo. Dedicação, estudo, comprometimento, né? Mas acontece, é um processo. E aí você escolhe o quê? Simplesmente se entregar e dizer, não funciona não, deixa pra lá, eu vou procurar outra coisa, ou vou viver essa vida aqui mesmo. Ou buscar o novo. Buscar o que outras pessoas estão fazendo e ser um cético inteligente, como eu busquei ser aí, né, nessa Perfeito. jornada. Do momento que você abriu seu escritório, começou a buscar sobre gestão, começou a buscar conhecimento, até o momento de hoje. Então, essa janela, o que você acha que foi mais importante que você aprendeu ao longo dessa jornada, para aí sim a gente ir para a parte de como é que é o seu negócio hoje, como é que é a vida sua hoje. O que foi mais importante nessa viravolta? Primeiro ponto, que você não consegue nada grandioso sozinho. Absolutamente nada. Por mais que você tente. É humanamente impossível. Então, você acha que empreender é ter pessoas à sua volta? Sem dúvida. Sem dúvida. Não dá pra você ir muito longe sozinho. Isso eu coloquei na minha cabeça e, assim, as pessoas têm muita dificuldade em relação a isso, porque elas pensam, tá muito difícil de conseguir pessoas boas. Mas se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Então, isso é fato. Outra questão, gestão não é organização. A gestão é escala. É a mesma coisa de delegar. Se você não delegar, você não cresce. E a delegação, ela tá dentro de gestão. Então, gestão é escala. A maioria dos advogados hoje pensa assim, a gestão é só para organizar. Não precisa organizar, não. Tá dando certo, tô entregando serviço. Mas não é para crescimento. É para você se manter no mercado. Você sair do amadorismo. E você realmente se tornar um empreendedor dentro da sua advocacia, um empresário. A gente ouve falar aí que se você quer estar entre os tubarões, você tem que ser um tubarão. Não dá para ser peixinho. Então, a gestão, ela vai te transformar em alguém realmente preparado para estar no mercado. A grande maioria dos escritórios de advocacia hoje, eles não estão dentro do mercado. Eles estão fora. Outra coisa que eu aprendi nessa jornada é sobre pessoas, sobre gestão e sobre você tá continuamente aprendendo. Não tem como você querer um negócio grande, não tem como você querer... E eu nem falo sobre estudo específico, eu tô falando de você estar o tempo inteiro aproveitando as oportunidades de aprender. Por exemplo, recentemente eu tive fora do Brasil e já por si só é uma experiência incrível, cultural, maravilhosa, mas eu fiz questão de ter contato com advogados ali, daqueles países, de entender como é que funciona a gestão deles, se eles têm gestão, se eles não têm, qual o faturamento mensal, anual deles, o que eles estão fazendo naquele mercado que é diferente do meu. E isso certamente me leva para outro nível já. Então, o teu primeiro passo é, de repente, começar a entender que você precisa acessar pessoas que sabem mais do que você. Sempre. Você tem que estar sempre com pessoas que sabem mais do que você. E sabe o que acontecia comigo? A minha crença limitante, ela me fazia achar que eu tinha que estar sempre com pessoas que sabiam menos do que eu para eu estar controlando e comandando. Isso é a pior besteira que você faz. Você não cresce, você não aprende. Então, tá sempre com pessoas que sabem mais que você. E você precisa também sair desse ócio de eu vou pagar para ter o conhecimento, eu vou esperar para o conhecimento chegar até mim. Faça isso o tempo inteiro, do acordar ao deitar, aproveitando as oportunidades que vão surgindo no teu dia. De ser mais curioso, de trocar uma ideia, de ser mais aberto com as pessoas, né? Isso tudo tem a ver com o teu negócio, tem a ver com a tua advocacia. Eu Legal. peço a Deus todos os dias quando eu acordo para que Ele me conecte com as pessoas certas e com as que sabem mais do que eu. Legal. Isso tem feito toda a diferença. E o que você fala aí é muito impactante, porque hoje a dificuldade das pessoas é
Bom, eu nasci aqui, eu tô num lugar onde eu não consigo encontrar pessoas que falam aquilo que eu queria ouvir, né? Que tá nesse nível de gestão, de falar de negócio. E aí a internet veio para conectar, porque hoje você tá dentro de um grupo de WhatsApp, você tem dentro de um Zoom com vários advogados falando de negócio e você tá ali, na ambiência certa da sua casa. Então Isso a é internet incrível. ajuda muito. Eu acho que é só uma questão de decisão, né? A pessoa fala assim, eu preciso estar ali. E Exato. ela tomar a decisão e entrar. Eu me lembro de uma sensação que eu tive a primeira vez que eu comecei a acessar pessoas que realmente sabiam mais do que eu. Cara, eu ouvi aquele negócio, ele falava 1 quilo, eu não entendia 1 grama. Sabe aquela sensação de, ok, Uau! mas tem alguma coisa ali que é legal. O que que eu vou fazer? Eu vou mapear isso aqui. Algumas palavras que eu nunca tinha ouvido falar, eu colocava lá, ia pesquisar, ia ler sobre. A maioria das pessoas hoje, quando elas compram algo, né? Elas falam assim, não, tem que me ensinar tudo. Não é assim, não. Você precisa fazer sua parte Acho que também. mais importante que ensinar tudo é plantar sementes na sua cabeça, né? Exato. Porque o resto é você que vai fazer, ninguém vai conseguir fazer por você. E aí, hoje, né, mais familiarizada com tudo isso, até essa coisa de internet, de digital, né, essas nomenclaturas difíceis que você fica perdidão ali. Só que eu tinha aquela sensação de, caramba, que legal, sabe? Eu não tava entendendo nada. Falava, não, mas eu tô no lugar certo, é aqui que eu tenho que estar. Então, que é meio clichê, mas que você seja a pessoa que sabe menos na mesa que você está sentado. É isso que vai te levar para onde você realmente quer ir. Perfeito, perfeito. Olha só, hoje, como é que é o teu negócio? Fala. A gente vai falar sobre isso, inclusive, no segundo episódio, né? Mas eu queria já deixar, mais ou menos, no ar. Como é que é o seu negócio hoje? Como é que é a sua gestão hoje, os processos lá dentro? Como é que é a sua vida hoje? Na verdade, eu tenho vários negócios, né? O bom é isso. Mas falando sobre a advocacia hoje eu posso dizer que eu tenho um negócio. Eu tenho um escritório. Um escritório, na verdade, eu tenho ali escritórios físicos, né? 2, e um escritório digital. Que hoje eu encaro como um setor do meu escritório físico. Hoje eu tenho um escritório autogerenciável e previsível financeiramente. E o que que seria isso? Autogerenciável. Vou te dar um exemplo claro disso. Eu passei 20 dias na Europa, em segunda lua de mel com meu marido. E até quero depois contar a história da Europa, tá? Porque, ai, a Valéria vai pra Europa, que metida. E hoje a família toda tá querendo ir pra Europa. Então, Olha, anotem aí. Passei 20 dias lá. Quando eu voltei, claro que eu tava lá com o sistema de gestão funcionando, acompanhando, fazia reunião e tal. Mas consegui aproveitar numa boa. Quando eu voltei, que eu fiz a reunião de alinhamento para saber o que estava acontecendo ali, quais os problemas que eles enfrentaram e tal, eu sentei e foi uma das minhas maiores frustrações. Eu falei, pessoal, e aí? Quais os problemas que vocês estão enfrentando? Não, tá tranquilo, não tem problema. Eu falei, como que não tem problema? Eu tô fora do escritório, não tem problema? Sabe aquela sensação de não eu me preciso senti mais um de mim. inútil agora? Então, assim, é a mesma sensação que uma mãe tem quando o filho começa a andar com as próprias pernas. Uau. E isso é muito legal, é uma sensação incrível. Assim, até me emociona, sabe? De lembrar tudo que eu passei para chegar nessa estrutura. E, sinceramente, assim, eu não me importo muito com a visão que o mercado tem sobre os colaboradores. Eu me importo com a visão que eu tenho. Eu tenho um time foda. Mas esse time, ele se construiu junto comigo. A gente foi treinando, eles foram me ensinando, eu fui ensinando eles. Porque eu vejo muito o lado humano dessas pessoas. Toda vez que eu faço a seleção, eu sempre procuro saber a vida que ela levou, quais os anseios dela, o que ela pretende para a vida dela. E esse processo me ensinou também a fazer um processo seletivo melhor, né? Mais apurado. Então, assim, se eu tô conseguindo isso hoje, o mérito não é da Valéria. A Valéria começou esse processo, mas eu só consegui chegar a esse modelo hoje de um escritório que fatura alto. O trabalho é insano lá dentro, com pessoas incríveis como eu tenho, foi por conta da equipe que eu tenho hoje. Então, a gente construiu isso junto. Quando você fala de previsível, significa que mesmo você estando lá na Europa, você continuou vendendo. Totalmente, totalmente. Hoje eu criei uma estrutura para que eles não precisem de mim para vender. Eles não precisam de mim.
Eles têm toda a estrutura que eles precisam para fechar o contrato, o conhecimento que eles precisam. A gente criou a estrutura de marketing, vendas e gestão ali. Eu saí do operacional, porque eu ficava muito no operacional. Hoje eu estou mais nessa visão estratégica de futuro para o negócio. E quando eu falo previsível financeiramente, eu digo, eu sei o que eu tenho para receber no meu escritório. Eu sei o que vai entrar. Por exemplo, a gente tem uma planilha lá de previsão orçamentária, em que eu sei o que vai entrar o mês que vem. Então, não é mais aquela agonia que é muito típica da advocacia. Hoje eu tenho, amanhã eu não sei. Não dá pra gente viver desse jeito, né? Mas é uma construção que me orgulha demais. Demais. E é isso que eu desejo para todo mundo que realmente acredita na advocacia. É isso que a gente merece. Hoje, eu vou pra academia. É uma prioridade minha. Porque não existe CNPJ forte com CPF fraco. É fato. Então, eu me cuido. Hoje eu entendo que eu sou o meu ativo mais precioso. E não é uma visão que a galera normalmente tem. As pessoas se matam de trabalhar, não dormem, enfim. Burnout aí, à torta e à direita. E a gente precisa mudar um pouco essa visão. Dá para ser feliz na advocacia, dá para ter família, dá para ter qualidade de vida. Só que você precisa buscar o conhecimento que você não tem no momento e acessar as pessoas certas para você conseguir criar essa estrutura para você. Aproveitando esse gancho, você falou sobre outras empresas, né? Fala pra gente um pouco dessas empresas, para as pessoas que estão aqui assistindo a gente entender que se você constrói um processo de gestão, você consegue administrar vários negócios, né? Exato. Hoje, por exemplo, eu tenho uma empresa que é a empresa do setor educacional. Então, eu sempre, né, tive essa parte docente muito aguçada em mim. Sou professora mesmo, mentora hoje. Então, eu tenho uma mentoria, né, de gestão, marketing e vendas. Eu tenho um treinamento em gestão de escritório, que é um dos maiores do Brasil, só para advogados, o que é muito raro. Que é o a gente GSA, sabe. né? É o GSA, Gestão da Sua Advocacia, que é um projeto incrível. Assim, eu comecei com 15 advogadas na minha sala de escritório e hoje a gente está indo para a 4ª edição com centenas de advogados no Brasil todo, onde eu ensino o passo a passo do que eu construí, assim, ali, com o Alisson na minha sala e eu ali batendo cabeça e correndo atrás do conhecimento que o mercado ainda não oferecia. E lá no GSA eu criei essa metodologia e eu ensino a gerir o escritório, exatamente como eu fiz, com o que deu errado e com o que deu certo. Né? Então, eu tenho essa empresa à parte da advocacia, e a gente vai gerindo, vai crescendo, vai construindo, sempre com a ajuda de pessoas extremamente capacitadas também. E eu não sou mais a faz tudo. Eu nem quero mais ser. Sabe, não tem nada melhor do que você conseguir, você ter a oportunidade de identificar no que você é melhor e focar nisso. Perfeito. Porque existem pessoas que fazem as outras coisas bem melhor do que você, por exemplo. Legal. E fala um pouco sobre essa empresa, né, que é o Acelero Jurídico. Fala um pouco mais sobre ela para o público que está aqui. Qual que é o propósito dela? Por que que você criou de fato? Porque você não precisava de dinheiro, né? Você já estava muito bem no seu negócio, mas você resolveu criar uma nova guerra para você lutar. Por que que você criou? Qual que é o propósito dessa empresa? Na verdade, isso eu encaro como missão, sabe? Para mim, missão dada é missão cumprida, né? Isso me realiza demais. Eu poder hoje entrar na vida daquele advogado que não está conseguindo gerir, que está perdido como eu estava, e dar a oportunidade dele conseguir ter uma nova visão, isso para mim não tem preço. E assim, gente, parece conversa, mas não é não. Eu me emociono todos os dias com o meu Instagram, por exemplo. Eu recebo mensagens diárias de pessoas que falam, cara, com teu conteúdo gratuito, eu já consegui fazer uma mudança drástica aqui, eu já fechei 3 contratos. Ah, eu sou tua mentorada e você está mudando aqui a vida da minha equipe, do meu escritório. É questão de realização mesmo. É um dos motivos pelos quais a minha área de atuação é o previdenciário, porque eu consigo unir o útil ao agradável. Eu tenho uma máxima para mim que é o seguinte: por tudo que eu vivi na minha vida, eu tenho que entender que eu não posso, a partir de agora, viver uma vida egoísta. Que muita gente vive uma vida egoísta. Você pensa assim, eu quero ser rico, eu quero ser bem-sucedido, eu quero viajar muito, eu quero isso, eu quero aquilo, mas e aí? É só isso? Sabe aquela história do eu não vi o mundo a passeio? Uhum.
Então, eu quero poder contribuir. Eu fico muito feliz em servir. E eu acredito que essa é a essência do Acelera Jurídico. Essa é a essência dessa empresa que a gente está construindo. De você poder correr atrás de tudo que você quer para você, mas servindo. Por quê? Porque a reciprocidade, a lei da reciprocidade, ela não falha. E quando eu entrei no digital, eu entendi, depois de muitos percalços, que quanto mais eu dou, mais eu recebo. Isso é fato. Então, a gente vai vivendo essa troca, essa advocacia inovadora, essa adaptação ao novo mercado. E, para mim, assim, não tem nada que me realize mais do que ver as pessoas que confiam no nosso trabalho colhendo os frutos dele. Então, é uma questão mesmo pessoal até, eu diria, de realização. Eu Legal. quero muito me realizar profissionalmente, mas eu também quero entender que eu estou contribuindo. E é através dessa empresa, o Acelera Jurídico, de estar aqui com vocês nesse podcast, de dar essa mentoria com o GSA e com outras coisas que existem e que virão, que eu consigo entender que a minha vida não está sendo em vão. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas para mim faz muito, muito mesmo. Muito legal. E para quem está se perguntando aí o que é esse universo do Acelera Jurídico, basicamente, a gente tem vários braços lá dentro. Tem agora o podcast, né, Acelera Jurídico, para entregar informação de qualidade para vocês e gratuita, isso que é o mais legal. A gente tem a mentoria, que é a mentoria Level, que é uma mentoria que tem dezenas e dezenas de advogadas aprendendo a marketing, venda e gestão, mas muito mais do que isso, tá lá dentro para abrir o horizonte, né? Eu acho que o maior poder da mentoria é esse, ela chegar lá e falar, peraí, existe algo a mais, eu posso ser empresária, né? A gente tem consultorias para acelerar negócios, a gente tem um evento GSA que esse ano promete, inclusive já fazendo um pitch para vocês. Se você está ouvindo ou vendo esse podcast, procura como é que vai ser esse GSA, né, que vai ser aqui em Brasília. A gente vai liberar um cupom para vocês daqui a pouquinho. Pega esse cupom, garante seu ingresso e venha para Brasília sentar do lado da Valéria e aprender. Entender toda a estrutura do escritório dela, passo a passo, o que ela faz, o que ela fez para construir algo desse tamanho, né? Eu acho que o mais legal é que você construiu do zero, você não pegou tudo mastigado, não. Você foi pegando e foi construindo, desenvolveu a sua própria metodologia de gestão que funciona para escritório, focado em jurídico, e você pega lá, tira o raio-x e fala assim, gente, você vai setorizar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se a pessoa, ela pega, e aí uma pergunta de fato, se a pessoa pega, após o GSA, cada detalhe que você ensina, e para quem não entendeu, o GSA, gestão de sua advocacia, é mais do que gestão do escritório, né? Sim. É como você gere você e como você gera o seu negócio, né? Exato. Se a pessoa sai do GSA, ela sai pronta, ela sai preparada para ser um empreendedor, uma empresária, ela sai dessa forma? Ela sai preparada. É uma imersão que a gente vai ter durante 2 dias, os dias 5 e 6 de abril de 2024, onde eu vou mapear a gestão para essa pessoa. Como você falou, a começar da gestão pessoal, porque eu descobri que a gente não se delega o caos. Então, tem ali uma aula de gestão de agenda pessoal, a gente tem palestras aprofundadas no financeiro, na arte de delegar, na parte organizacional. Eu ensino como eu criei o manual de conduta do escritório, o regimento interno, os procedimentos operacionais padrão. E tudo isso, vocês vão ter acesso a todos esses materiais para que vocês consigam implementar no de vocês. E não só isso, não só essa parte prática, mas a parte de mentalidade também, que é o mais importante. Perfeito. É justamente de abrir os horizontes e de você conseguir sair de ser o faz-tudo do teu escritório para se tornar o gestor, o empreendedor e dar base para a escala no teu negócio. Para aí sim você dizer, eu estou no mercado. Legal, legal demais. E o legal que está sendo construído é que a gente vem abraçando todos os públicos, né? Então, a pessoa está começando, não tem dinheiro, quer fechar contrato, tem um curso, fecha contrato todo dia. A pessoa já está no momento legal e quer escalar o negócio, quer escalar a advocacia, vai para a mentoria. A pessoa já fatura acima de 1 milhão por ano, ela pode ir para o Mastermind. Exato. Ela quer ter uma experiência mais de perto. Eu acho que o público da Valéria é engraçado. Quando eu cheguei para a Valéria, eu falei assim, nossa, seu público te ama de fato. Porque quando conhece a verdadeira Valéria, eu acho que esse podcast inicial vai mostrar para eles isso, fala assim, nossa, é de verdade, né? É de verdade, eu realmente estou aprendendo, realmente ela quer que eu cresça. E
Acho que a prova viva disso é os resultados, né? Que as alunos estão tendo. Eu queria, inclusive, antes da gente fechar, você falar um pouco dos resultados que o pessoal está tendo lá com os nossos programas, como é que... Fala algumas pessoas, cita alguns nomes das vidas que você já sabe que você transformou e você fala assim, uau, eu fiz isso, né? Eu não fiz isso por ela, mas eu Foi a ajudei. partir, né? Eu ajudei ela. Tem um caso emblemático, que é o da Ellen, que ela é, inclusive aqui de Brasília. Ela não foi para a mentoria primeiro, ela foi primeiro para o GSA. Olha, E daí, lá no GSA, ela é muito executora. Ela sempre foi muito executora. Então, ela chegou no GSA e normalmente, eu costumo dizer que a pessoa acha que ela vai sair ali relax do GSA e, na verdade, ela sai ligada no 220. E foi assim que a Ellen saiu de lá. Ela entrou no GSA, ela tinha o escritório dentro da lavanderia da casa dela. olha. Era ali que ela fazia as lives, é ali que ela fazia os stories, é ali que ela trabalhava com o computador dela e tal. Ela saiu de lá e ela decidiu. Abriu um escritório físico. Hoje ela já está com 5 colaboradores. E em 6 meses ela me falou, Valéria, é o seguinte, a minha vida mudou completamente. Eu não estou mais disposta a ganhar ali os meus 10 mil reais por mês. Eu quero chegar a esse padrão que você falou que é possível chegar na advocacia. Hoje a Ellen fatura mais de 1 milhão por ano. Ela já está com mais de 5 colaboradores, porque quando eu conversei com ela, ela já ia contratar mais. Ela montou um time comercial dentro do escritório dela. E tem lá tudo setorizadinho, bonitinho, como foi ensinado. O setor de marketing para atrair, o setor de vendas para fechar, o setor operacional para executar. E todas as outras nuances dentro de um escritório de advocacia que é ensinado no GSA. Então, ela foi realmente... Ela disse que o GSA foi um divisor de águas e a mentoria Level foi a oportunidade que ela teve de manter, né? De manter toda essa estrutura que Perfeito. no GSA ela teve ali a coragem de colocar em prática. E não só ela. Muitas outras alunas que já estão no Mastermind já estão faturando mais de 1 milhão. E isso era muito improvável. Eu tenho a Neila, do Piauí. A Neila fechava 2 contratos por mês. Ela tá faturando mais de 1 milhão por mês. Tá até grávida, animou tanto que tá até grávida. O menino já vai ter herança. Olha que maravilha. Então, assim, é transformação. E gente, não é milagre. Não é milagre. É trabalho, é técnica, é metodologia. É possível fazer. Se eu saindo de onde eu saí, eu consegui, por que outras pessoas não vão conseguir também? Perfeito, perfeito. E o legal é que não demorou para elas terem esse resultado, né? Não demorou. Em 6 meses, a Ellen tinha feito Loucura. como eu digo para ela, um estrago. Loucura. Ela me ligou e eu falei assim, não, mas peraí. Você tinha isso aqui bem estruturado, planejado? Ela falou, não, eu sentei com meu marido, a gente calculou os riscos, é o poder de decidir rápido, né? De ir lá, ver a oportunidade e colocar em prática, porque é a execução que traz tudo, né? É importante colocar também que o GSA, que é esse treinamento em gestão, ele é um treinamento que não é só para quem já tem escritório, né? Muitos escritórios de advocacia vão lá, levam seus colaboradores, escritórios de 30, 40 colaboradores, mas é para aquele que está começando também. Porque não é porque você é pequeno que você tem que ser amador. Então, a gestão é justamente para dar base para o crescimento. Então, o GSA, ele abarca todas essas realidades. E aí, a gente até, no início do treinamento, a gente faz ali o alinhamento de expectativas, justamente para que as pessoas saibam aproveitar tudo que elas vão ouvir naquele treinamento. A gente fazia mais de um por ano, mas começou a crescer muito, não dá mais para fazer mais de um por ano, então é um anual. E é uma experiência incrível. Ninguém sai igual do GSA. Ou a pessoa já chega grande e ela vai sair com os processos para executar no dia seguinte no negócio dela. Às vezes ela tem 30 colaboradores, já chega, eu vou estruturar tudo. Ou ela chega pequenininha, sozinha às vezes, e sai com uma sementinha na cabeça que vai gerar um fruto muito grande, né? Total. Então, ela vai sair transformada. E digo mais, eu sou aquela que defende equipes enxutas. Teve gente que chegou lá com 40 colaboradores e no outro mês já estava com uma folha de 20. Uau. Então, cortou. É aproveitar as habilidades de quem você tem, entender o contexto ali de todos os seus colaboradores e às vezes você está tendo gasto desnecessário. Então, tudo isso é visto no GSA também. Perfeito. Para a gente encerrar, qual é o seu futuro? O que você pensa para o futuro do seu negócio e da Valéria em si?
Como eu disse para vocês, né? Eu ainda não cheguei nem na metade de onde eu pretendo. Mas não é mais uma questão de apenas sonhos materiais. Isso também faz parte, né? A gente tem. Só que isso é muito pequeno perto do que a gente está conseguindo construir junto, sabe? É muito pequeno. Então, o que eu quero é que esses projetos, eles se expandam cada vez mais e que a gente consiga ter uma advocacia muito mais valorizada, principalmente no Brasil. A advocacia ainda é muito desvalorizada no Brasil. E eu realmente quero ser aquela que levantou a bandeira de uma advocacia que pode sim cobrar de forma justa. Você pode sim precificar de forma que você também ganhe entregando um bom trabalho. Que não seja essa advocacia sucateada, como a gente está vendo aí, de profissionais extremamente cansados e derrotados. Não, a gente pode mudar esse quadro. Então, uma das minhas pretensões seria essa. E, claro, né, dentro do Acelera Jurídico, mas também dentro da minha advocacia, eu tenho muitos sonhos ainda. A gente transforma famílias, milhares de famílias, todos os anos. E isso me realiza demais, porque em todo benefício concedido, eu enxergo a minha mãe. Eu falo para ela, mãe, esse mês a gente conseguiu deferir tantas aposentadorias, BPCs, que são para pessoas com baixa renda, né, que passam fome mesmo. Então, isso realmente me realiza, sabe? Eu acho que muito do que a gente busca, às vezes você busca dinheiro, você busca reconhecimento, você busca visibilidade, isso é muito legal. Mas isso não chega nem perto do que realmente vai te preencher de verdade, que é você poder ser útil. Você poder servir e ser útil. E quando a sua vida é útil, você dá sentido para ela. Perfeito. Então, é bem nesse caminho aí. Legal, legal. Gente, então, para encerrar, primeiramente agradecendo. Se tem algum ponto, acho que a gente está aprendendo aqui agora com essa nova jornada, né? Se tiver algum ponto de feedback, comente aqui no comentário ou deixe lá no YouTube se você estiver assistindo para outro canal. Alguns pontos legais, colocando algumas informações. Primeiramente, seguir, né, o Instagram da Valéria. Valéria, fala o Instagram aí, fala o seu Instagram pro pessoal. Valéria Guimarães V. Sigam lá, galera. Siga lá e siga o novo Instagram da empresa, que é o Acelera Jurídico, tá? Siga lá, porque esses cortes do podcast vão estar lá, as partes mais relevantes vão estar lá, muito conteúdo lá, né? Sem dúvida. E um próximo CTA para vocês, e vocês vão aprender o que é CTA agora, né? Que é o Call to Action. Pedir vocês para tomar uma ação, isso porque a gente está ensinando empreendedorismo, acho que daqui a pouco eles estão alinhados com a linguagem, ir para o GSA 2024. Se você quer aprender a gerir o seu negócio, se você quer aprender a construir um negócio na advocacia, você tem que estar dentro do GSA. E para vocês que assistiram esse primeiro episódio, que foi o marco, né, da empresa, o cupom é podcast10. Aonde você vai aplicar esse cupom? Você vai falar com algum dos consultores da nossa empresa. Então, assim que você entrar no site para adquirir o seu ingresso, independente de qual lote você esteja, você vai clicar lá, você vai cair no nosso time comercial, nosso time de consultor, e falar com ele, ó, eu assisti o podcast e eu tenho um cupomzinho aqui, que é o podcast 10. Quando você falar isso, você vai ter 10% de desconto em qualquer ingresso que você tiver, exceto o Black, né? Então, em qualquer um dos dois ingressos que você for adquirir, você vai ter 10% de desconto. E se você já tiver um ingresso, já comprou e já está garantido para ir, você vai ter 10% de cashback para comprar qualquer coisa dentro do evento. Então é assim que vai funcionar. Ou você ganha 10% para você comprar o seu ingresso e estar com a gente aqui em Brasília, ou você ganha 10% em cashback para você adquirir alguma coisa dentro do nosso evento. Passo a palavra para a Valéria para a gente encerrar. Foi um prazer estar com você. Eu não sabia de todos os pontos da história, então foi uma novidade para mim. E eu espero a gente estar continuando com esse podcast, levando informação e agregando valor para todo o público, né? É isso aí, eu também quero agradecer demais ter vocês aqui com a gente, ter você aqui, Natan, também comigo. Depois a gente vai voltar para contar a história do Natan. Olha, que vocês não têm noção do que é a história dele. E dizer, gente, que se vocês querem realmente ter insights valiosos sobre gestão, marketing, vendas, mudar a advocacia de vocês, tirar essa cabeça de advogado aí e transformar ela numa cabeça de advogado empreendedor, gestor, é aqui no Acelera Jurídico que você vai conseguir. E a gente vai estar aqui sempre aí com vocês. Podem mandar sugestões, né, Natan? Mandem sugestões. A gente vai voltar a falar aqui das nossas histórias. Com certeza, é o início de muita coisa boa aí para todo mundo.
Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Até mais.